Fala, ordinários! Está começando mais um podcast diretamente de Recife para o mundo, papai. Só basta falar português. Meu nome é Rafael Oliveira, aqui do meu lado meu irmão Gabriel Oliveira, por trás das câmeras, o querido peruano. Manda aí minhas considerações, né? Mais um podcast de utilidade pública. Lembre-se de cobrar os políticos, principalmente os que vocês votam, e lembre-se que eles trabalham pra gente, tá? Boa. Consciência social. Hoje o peruano tá... Ele nem vota aqui, né? Ele vota no Peru. Essa foi boa. Ó, mais uma vez a gente tá aqui com mais uma data, conversando com os pré-candidatos a governo do estado de Pernambuco. E mais uma vez eu repito, como todo podcast que a gente vai iniciar aqui, se você quer que sua pergunta seja lida no final, que a gente possa fazer uma conversa interessante, ter um debate interessante, faça sua pergunta com respeito, com educação, para que a gente possa ler aqui para todo mundo. Então não adianta ficar na guerra política, todo mundo se esculhambando, porque aqui a gente tá fazendo um podcast sério com respeito a todos os candidatos. Então, mais uma vez, e todo podcast eu vou reforçar isso, lembre sempre de manter a educação e a decência aqui, pra gente conversar da maneira mais sadia e legal possível pra todo mundo, beleza? Começar aqui já dizendo pra você que hoje, segundo dia, mais uma vez vamos conversar com um pré-candidato e dessa vez a gente tá com um cara do PSOL, ele que é Ivan Moraes, tá aqui na nossa frente, prazer receber você aqui hoje. Beleza, velho, tudo jóia. Bom, tamo junto. Obrigado por vir, por conversar conosco, abrir espaço aqui pra gente trocar ideia sobre tudo pra Pernambuco, Ivan. Obrigado por ter me convidado. Importante a gente ter esse espaço também pra conversar e fazer esse conhecido, né? Não é uma disputa tão desigual. Você é um cara super elogiado aqui. Todo mundo que vem pra cá rasga elogios pra você, viu? Pô, que massa. Seja de direita, Tamo seja junto. de esquerda, diz que você é um cara da porra como pessoa e tal. É sério. Todo mundo que senta aqui fala bem de tu. Ó, mas antes da gente deixar o papo estender, eu vou agradecer a nossos patrocinadores aqui e a gente segue, tá? Começar agradecendo a Pitu. Se você ainda não tá ligado na Pitu Remix, fica de olho que é a Ice da Pitu. A Ice da Pitu, minha gente, tem de limão e tem de abacaxi com coco. E se você ainda não conhece, sabe que Pitu tá em todo lugar, é tradicional, é pernambucana e tá com a gente aqui, sempre valorizando nós, criadores de conteúdo de Pernambuco. Então valeu, Pitu, tamo junto. É isso aí, agradecer também a Esportes da Sorte, Copa do Mundo tá chegando. Lembrando, jogue com responsabilidade só para maiores de 18 anos, tá bom? É isso, também agradecer ao nosso parceiraço, Marquinho, da MV Telecom, que garante internet de qualidade pra gente, pra todo mundo. Se você ainda não tá ligado na MV Telecom, fica de olho, porque muita gente fica esperando, eu só uso a internet das grandes marcas, das grandes empresas, e é uma internet local daqui, que te dá todo o suporte, além da qualidade, que é de verdade, funciona bem, o relacionamento é próximo, então assim, tem suporte 24 horas, o pessoal resolve o seu problema, você não vai ficar falando com um robô no telefone e às vezes demorar 24 horas, 48 horas pra ter sua internet. Valoriza a galera daqui de Pernambuco, vamos valorizar a MV Telecom, internet de qualidade e sempre mandando pra gente desde o início do podcast, hein? Então, agradecer a Marquinho aí, valeu Marquinho, tamo junto, meu amigo. E pra finalizar aqui, não posso deixar de agradecer também a Água Mineral Santa Joana, que é nossa parceiraça desde o início. Mais uma empresa pernambucana valorizando o nosso trabalho. Então, Santa Joana, tamo junto, muito obrigado. E é isso, Ivan. Acho que dá pra gente começar agora, depois de agradecer a todo mundo. Vamos nessa, é importante agradecer. Vou perguntar o que eu pergunto a todo candidato. Todo mundo que sentar aí vai perguntar, vai ser indagado. E a pergunta é, por que motivo tu quer ser governador de Pernambuco? Porque Pernambuco é foda e Pernambuco merece muito mais do que a gente tá tendo nas últimas décadas. E talvez a pergunta mais adequada seja por que eu tô entrando na política. Porque certo. Eu acho que o grande lance é esse. Eu sou um jornalista, sou um comunicador, sou um escritor, militante social. Né? Eu brinco que se fosse somar a quilometragem de Conde da Boa Vista, indo e voltando protestando, e se isso valesse milha de avião, eu nunca mais pagava uma passagem. Mas um cara que sempre evitou muito a participação na política tradicional, essa coisa de partido. Né? A minha militância, historicamente, ela se deu na sociedade civil, nos movimentos, Centro Cultura Luiz Freire, Movimento de Direitos Humanos, enfim, Ocupa Estelita, enfim, a própria militância com produtos de comunicação, com pé na rua, com o som da sopa. Só que aí veio 2016 e veio aquele processo de golpe e eu, enfim, meio que, porra, velho, sabe, tanta militância, tanto esforço, tanta doação, participando de conferência, fazendo protesto, inclusive contra o próprio governo do PT. Muitas vezes fiz protesto contra os governos do PT. E aí a gente viu aquele processo do golpe, o processo do impeachment, de uma forma escrotíssima. Você vê aqueles caras, tudo, né, os caras cheios de nó pelas costas, pagando de
de moralista e tal. Eu digo, bicho, esse negócio não tá certo, não. E aí, faltando 2 dias para o prazo de filiação para poder disputar aquela eleição, final de abril de 2016, eu me filiei no PSOL. Eu disse, não, eu vou. Essa minha militância é importante, a minha militância na sociedade civil, mas eu preciso vencer essa barreira. A gente não pode deixar esse espaço da política somente para esses caras. E aí, enfim, me filiei, disputei aquelas eleições, me tornei vereador do Recife com essa proposta de não fazer da política uma carreira. Porque acho que aí é onde é o fim da política. Quando você acha que a sua vida material vai depender daquele cargo que você precisa concorrer, eu acho que é o fim da política. E aí eu disse, não, eu fui eleito, eu não vou fazer mais do que 2 mandatos consecutivos do cargo que for. Então, fui reeleito vereador. Nas eleições passadas, eu não concorri. Eu apoiei outras pessoas, apoiei mulheres nas eleições para a vereança no último ciclo. E agora, pelos mesmos motivos que me fizeram entrar na política há 10 anos, eu estou concorrendo ao Estado, porque primeiro eu sou louco por esse Estado. Eu sou alucinado por Pernambuco, eu conheço Pernambuco de cabo a rabo e conheço Pernambuco de um ponto de vista que os meus adversários não vão conseguir conhecer. Porque eu conheço Pernambuco de muito tempo, olhando para as coisas e para as pessoas sempre no mesmo patamar. Seja como militante social, seja como consultor para a sociedade civil, seja como jornalista. Então eu acredito que esse ano, em Pernambuco, a gente tem uma oportunidade que muitos estados do país não têm. Porque no país polarizado, entre um grupo republicano de ampla frente, que é o grupo que hoje é liderado pelo PT, que tem lá direita, tem a centro-esquerda com mais protagonismo, contra um grupo forte, barulhento, violento, que prega o fim do Estado, que é o pessoal fascista, a extrema-direita. Então a gente tem uma polarização nacional entre um centro democrático e uma extrema-direita. E na maior parte dos estados, o lance é assim, gente, vamos juntar todo mundo, centro-direita, desde que não seja da extrema-direita, desde que não seja fascista, porque a gente precisa derrotar os extremistas. Aqui em Pernambuco, não. Aqui em Pernambuco, a gente tem sim um cenário tradicionalmente difícil, a gente tem um controle histórico das mesmas famílias oligárquicas que sempre controlaram o Estado. Você vê um, vê outra. Há 30, 40 anos são as mesmas famílias. O pai dela era vice do pai dele, ela foi secretária do pai dele, era base. Então, politicamente, não tem muita diferença. Uhum. Então, João e Raquel, meus adversários, os tidos como favoritos dessa eleição, são frutos da velha política, são frutos da política tradicional, são 2 jovens conservadores com muitas qualidades, que eu não excluo, e estão muito longe de ser o que há de pior na política. Então, num cenário desse, em que a gente tem 2 candidaturas de centro, que pertencem às velhas oligarquias, que pertencem à política tradicional, eu acho que aqui a gente tem uma oportunidade incrível para propor um programa diferente, para propor um ponto de vista e uma gestão que não vai ficar somente... eu vou construir não sei quantos hospitais. Mas no meu hospital foram atender não sei quantas pessoas. Mas eu vou, sabe? Essa coisa que é a mesma política. Jogo de número, né? Todo mundo joga muito número, mas quando você vai ver politicamente, é a mesma coisa. Uhum. Não é péssimo, não é horrível, não é o pior que existe na política, mas está muito longe de ser o que nós queremos. A gente quer uma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa arejada. Né? A gente quer que o Estado fique sob o controle da maior parte da população, de quem anda de ônibus, né? De quem conhece a vida pelo ponto de vista do cidadão. Os meus 2 adversários, tidos como favoritos, nunca tiveram condições de dialogar com a população enquanto população, porque nunca puderam ser. Eles sempre, desde criancinha, conhecem muito bem Pernambuco, mas sempre conhecem do ponto de vista de quem vem, como o ex-prefeito disse ontem aqui no programa, fazendo política desde o berço. Eu não faço política desde o berço. Eu aprendi a fazer política com os movimentos sociais que me empurram para pensar e demandar coisas novas, diferentes do que a gente sempre teve. Ivan, eu até não estava na pauta das questões, mas tu puxou um assunto da tua trajetória que eu queria puxar uma reflexão. Diz. Queria saber se é uma questão da minha idade também, mas ali eu nasci em 2000, então... Certo. 26 anos. Quando eu tinha... Em 2014, na eleição ali, aquele segundo turno de Dilma e Aécio, ali eu acho que foi a primeira vez que eu vi
a política se tornando o que é hoje, no sentido de xingamentos, de briga e treta, e família brigando por conta de política, uma coisa que foi a primeira vez, o primeiro cenário que eu vi ali. Aí terminou aquilo ali, teve a questão do golpe, teve a questão de... Teve a ascensão do Bolsonaro, Bolsonaro contra o antipetismo, teve toda essa questão. E quando eu olho hoje, assim, se a gente falar de eleição presidencial, você vê que basicamente metade de um país se divide numa ideia de dizer assim, esse aqui eu acho ruim, mas é melhor do que o outro, e vice-versa. Cada um, lógico, né? Cada um tem as nossas visões pessoais, mas quando o cara vai ver estatisticamente, fica praticamente um país inteiro dividido. E já são o quê? Se a gente tá falando de começando uma coisa que começou em 2014, são 12 anos. Qual é a melhor maneira da gente conseguir se livrar dessas amarras? Porque eu sinto que as amarras que a gente tem é tipo, pô, velho, você vai ter que votar nesse aqui pro outro não vir, e a gente dá uma chance clara para uma terceira via, uma opção clara com recursos, com votos, sabe? Como é que a gente pode fazer isso? Bicho, essa é a pergunta de $1 milhão. Quer dizer, de muito mais do que $1 milhão. Essa é uma pergunta de trilhões de reais. Que é o que, de fato, o poder público no Brasil executa. Né? O poder público no Brasil, se você soma governos, governos municipais, estaduais e federal, é uma execução de trilhões de reais por ano. E aí a resposta mais correta, ela não é a mais fácil. Eu acho que a gente precisa participar da política. 160 milhões de pessoas, pouco mais de 160 milhões de pessoas no Brasil podem votar. Então essas pessoas estão autorizadas a tirarem o título de eleitor, obrigadas, mas essa é uma discussão, porque o preço da multa é menor do que o transporte para você ir. Então esse povo todinho vai agora em outubro às urnas e vai escolher alguma coisa. Só que essa galera vai escolher a partir de escolhas que já foram feitas pelos partidos políticos. Então é como se a gente vivesse uma democracia frágil e incompleta, porque 10% das pessoas que podem votar estão filiadas em partidos. Eu não tenho dados que mostram quantos estão participando de verdade das instâncias partidárias, porque se você for ver, é muito menos. Eu tiro pelo PSOL. O PSOL tem em Pernambuco pouco mais de 5 mil pessoas filiadas, no último congresso participaram 3 mil, mas no dia a dia do partido você não vê essa galera toda. Então, eu acho que se a gente, enquanto sociedade, e eu posso falar isso de carteirinha, porque eu me filiei num partido com 40 anos de idade. Então eu já era pai, sabe? Eu já tinha negado muito. Se alguém me dissesse a mim, rapaz, filia no partido político, eu ia chamar um palavrão. Mas aí o processo do golpe é, bicho, e agora? Tu vai fazer o quê? Vai ficar somente na rua? É importante, é a rua. Mas os partidos políticos são essas organizações pouquíssimo transparentes, de pouquíssimo accountability, assim, você não sabe o que é que os partidos estão decidindo, com muita grana para executar de forma discricionária, ou seja, sem ter que passar por processo de licitação, etc. e tal. E se a gente não ocupa essas instituições, que são meio que os guardiões da democracia formal, a gente vai ficar sempre à mercê dessa mesma galera. São 35 partidos no país. A grande maioria desses partidos são chamados partidos cartoriais, que na prática pertencem a indivíduos que negociam as suas legendas nos estados e que vivem disso, e ganham milhões com isso, e cada vez mais ganham milhões com isso. Quando eu me candidatei a primeira vez, em 2016, ainda não tinha o fundo eleitoral, o FEFEC, que é aquela grana que os partidos recebem para disputar as eleições. O FEFEC foi implementado em 2018, e salvo engano, não chegava em R$1 bilhão. Eu acho que era 700 milhões, 800 milhões. Depois vocês podem checar, quem está na internet vai checar direitinho. Isso em 2018. Eu já estava disputando a eleição. Hoje, esse FEFEC, esse fundo exclusivo para as eleições, que é executado pelos partidos políticos, que é dividido pela quantidade, pela proporção das vagas que cada partido tem no Congresso, ele já passa de R$5 bilhões. Então você pensa assim, 35 partidos divididos proporcionalmente. Então, um PL da vida vai ter mais de R$1 bi para gastar esse ano. Então, é muito poder que a gente deixa de bobeira, de graça. É como se isso não fizesse parte de um processo rumo à democracia. Então, essa resposta é cabulosa, porque ninguém quer entrar nos partidos políticos. Só que os caras estão, de fato, eles controlam tudo. Tudo. A gente não faz ideia do poder dos partidos políticos no processo eleitoral. Então, esse é um passo. E acho que um outro passo, que ele precisa ser concomitante, uma coisa vai junto com a outra, é que desde cedo a gente possa aprender
as regras do jogo. E aí conta muito o trabalho que vocês têm feito, né, de comunicação. Porque a gente se forma no colégio, a gente faz vestibular, muitos de nós vamos para a faculdade, cada vez mais pessoas na faculdade, que bom, valeu Lula. Mas, em canto nenhum, a gente aprende a regra do jogo. A gente não sabe a diferença de um seminário para audiência pública. A gente não sabe o que é um processo de conferência. Eu formei jornalismo, né? Alguém imaginaria que na faculdade de jornalismo alguém fosse ensinar o que é uma conferência pública, o que é um conselho de direito, qual a diferença do conselho de direito para um conselho tutelar. Quando a gente fala de criança e adolescente, são dois conselhos totalmente diferentes. E aí, por falta de conhecimento da regra do jogo, uma parte grande da população está exposta a comer qualquer conversa, né? Então, isso é dentro. E aí você soma isso com a onda de desinformação, com a cacofonia digital que tem hoje em dia. Então, hoje tem muita gente produzindo muito conteúdo sério e tem muita gente produzindo qualquer porcaria que parece sério, porque tem, né, uma cara de coisa séria, tem uma estética de coisa séria, e muita gente está caindo nessa conversa. Então, se a gente não trabalha, e aí é todo mundo, se a gente não trabalha a importância da gente participar da política por dentro, todo mundo, na sua limitação. Né? Eu não estou dizendo que todo mundo tem que morar dentro do partido político, não. Mas você tem uma filiação partidária que funcione como um segundo título de eleitor, para quando tiver uma disputa no partido que precisar de voto, você poder chegar lá e dizer, olha, eu prefiro que o candidato seja fulano. Porque tudo, bicho, ó, os partidos decidem quem vai ser candidato. Os partidos decidem quem dos candidatos vai ter mais dinheiro, quem vai ter menos dinheiro, quem não vai ter dinheiro nenhum. Os partidos decidem quem vai aparecer na televisão e quem não vai aparecer na televisão e quem vai aparecer um pouquinho. Então, todas essas decisões, nos partidos democráticos, que são poucos, são muito disputadas. Eu não imaginava o trabalho que dá participar de um partido político quando você quer, de fato, concorrer. Né? Eu acho que se você quiser apoiar pessoas, dá um pouquinho menos de trabalho. E a gente, enquanto sociedade, né, lutar, cada um dentro do seu lugar, cada um dentro do seu lugar de fala, contra essa onda de desinformação. A gente precisa entender que a comunicação é um direito. Assim como saúde, educação, moradia, a comunicação, você ter acesso a informações legítimas, checáveis e checadas, é imprescindível para a gente sair desse lance. Porque hoje é tipo assim, é como se a verdade fosse... É como se a verdade fosse uma coisa pessoal. Né? Tem um senador estadunidense, Obama cita muito ele, é o Patrick Mohican, um negócio desse. Ele não é mais senador, não. E diz que ele num debate, o cara dizendo lá todo tipo de abobrinha, e aí ele refutando, e o cara fala, não, mas eu tenho direito à minha própria opinião. E aí o outro responde, você tem direito à sua própria opinião. O que você não tem direito é a sua própria verdade. Porque os fatos são os fatos. E eu acho que a gente cada vez mais precisa dar atenção aos fatos, para poder tirar o que é opinião. E isso, com certeza, vai melhorar a política. Vamos para a segurança pública, que é algo Bora. que Já comecei empolgado. vem... Eu acho que é unânime, assim, quando a gente solta na Recife Ordinário qualquer tipo de conteúdo, de debate, que a gente vai conversar com alguém que vai concorrer ou que já está dentro de da questão pública mesmo, segurança pública é o que mais pesa. Isso. Aí eu já trago um desabafo meu, assim, tanto... Ao longo desses anos todos, assim, que eu tenho 37 anos. Certo. E aí eu tenho, ao longo desse tempo todo, por mais que possam ter existido melhoras e pioras, a sensação que eu tenho é que minha vida inteira sempre foi perigoso sair de casa, sempre teve questão de assalto, sempre teve violência nas ruas, sempre teve violência policial, sempre teve... feminicídio, o famoso não vou botar o dedo, não meta colher. Tudo isso pra mim sempre existiu durante minha vida toda. E eu não vou nem entrar no ponto de o que é que tá melhor ou o que tá pior. O que eu vou entrar é que a gente vê todos os candidatos em todos os momentos. Há 2 anos atrás a gente conversou com pré-candidatos aqui, há 4 anos atrás num total também, pra questão de prefeitura, de governo. E é sempre a mesma ladainha de que, tipo, dá pra fazer isso, dá pra contratar mais polícia, dá pra fazer aquilo, dá pra armar a guarda. São tantas opções que a gente debate, mas não é melhor aquilo, não é pior isso aqui não tem consequência e tal. E no fundo, a sensação de todo mundo é a mesma. Como é que Ivan enxerga uma mudança real principalmente na questão, vamos falar de maneira generalizada, na segurança pública de Pernambuco? Bicho,
É uma pergunta muito boa e eu vou dar o meu depoimento. Eu tenho 50 anos e eu não percebo uma diferença muito grande nos índices. Às vezes aumenta, às vezes diminui. Mas eu sinto uma diferença relevante na sensação de segurança. Eu fui criança no bairro da Madalena, andava ali pelo sítio do Cardoso, andava por trás do mercado, andava de bicicleta na rua, isso com 6, 7, 8, 10 anos. A gente jogava bola na rua, jogava peão, tinha uns meninos que moravam na comunidade que era por trás do mangue, e a gente interagia muito. E jogava na Praça Calazans. Sim. Então, assim, a minha sensação de segurança na minha infância e adolescência era outra. Assim, eu pegava ônibus para ir para as festas. Então, era comum isso. E meus pais não ficavam assim horrorizados nem nada. Isso mudou. De fato, mudou. Embora os índices de violência, eles não mudaram tanto. Às vezes aumenta, às vezes diminui. Agora, o que me inculca, e acho que a gente tem uma agonia que é muito semelhante, é que é isso. E talvez isso seja um dos motivos que eu entrei na política também. Entre eleição, sai eleição, você vai entrevistar os candidatos, inclusive os candidatos do campo da esquerda, ou que se afirmam no campo da esquerda, e você vê as mesmas soluções. Vamos botar mais guarda, vamos armar a guarda, vamos prender, não vamos lá dar moleza para os bandidos, vamos prender. Aí vamos lá, eu jornalista agoniado, eu gosto de número. Aí eu fui ver, há 30 anos, quando eu tinha 20 anos de idade, não faz tanto tempo assim, a gente tinha no Brasil uma população carcerária de pouco mais de 50 mil pessoas. Não chegava em 100 mil. Se passasse, no último dado que eu vi, era 50 e tantas mil pessoas. Hoje, 30 anos depois, a gente tem no Brasil quase 1 milhão de pessoas que estão encarceradas. Tá com a porra, Isso em 30 anos. Saiu de quanto? Repete o primeiro número. Um pouco mais de 50 mil para quase 1 milhão. 900 e cacetada. Pode ser que de hoje para amanhã chegue em 1 milhão. Absurdo. E a pergunta que eu faço, quem está se sentindo Isso é uma mais cidade, seguro? né? 1 milhão de pessoas é um número... É uma cidade grande. Tipo, grande, em Pernambuco só tem Recife. Imagina uma que cidade tem mais só de 1 de milhão. presidiário, hein? Que terror Imagina. isso. Mas então, aí a pergunta que eu proponho, nós estamos se sentindo mais seguros? Pelo contrário. Eu acho que não. Então eu acho que as respostas, ou as respostas estão erradas, ou as perguntas estão erradas. Tá. Porque não dá pra gente entender que a gente vai combater violência com encarceramento, com mais violência, com um aumento da repressão, principalmente aos sujeitos que são o maior público das prisões, que são os jovens negros. Quando eu era vereador, eu passei uma lei que queria o Dia Municipal contra o Encarceramento da Juventude Negra. Porque a galera prende a juventude negra como se nada. É por brincadeira, sabe? Aí você vai para os dados. A maior parte, uma parte relevante, acho que chega a quase 30% de quem está preso hoje, é preso por crime relacionado à droga. Certo? Então, veja, muitas vezes são jovens negros que estão ou em situação de uso, ou mesmo numa situação de tráfico sem violência, que são encarcerados. Homens, muitas vezes homens, algumas poucas vezes, menos vezes mulheres, mas cada vez mais mulheres. Então você está tirando pessoas de uma época da vida em que elas estão se formando, em que elas estão começando a existir ou a precisar de estar dentro de uma cadeia produtiva, precisar produzir alguma coisa para a sociedade, pagar suas contas, e você está encarcerando essas pessoas a um custo financeiro altíssimo, porque não é barato prender gente, nem manter gente presa, e é um custo social muito grande. Então, muitas vezes, isso que eu estou dizendo agora não é meu, é do professor Raton. Eu vi ontem o ex-prefeito da capital dizendo que gosta de ouvir a academia, eu gostaria que ele gostasse de ouvir a academia. O professor Raton, que inclusive fez parte do Pacto pela Vida, ele diz assim, rapaz, olha, para a segurança pública e para a sensação de segurança e para reduzir o número de homicídios, muitas vezes a melhor coisa que a polícia tem que fazer é nada. Vê que coisa radical. Isso é muito radical. E aí ele dá um exemplo, que eu conheço. Esse eu estou falando do exemplo que eu conheço. Então, uma senhora que morava ali na Vila do Detran e que tinha um filho adolescente, 14, 15 anos. Esse menino, pelas conjunturas do destino, acabou tendo uma relação difícil com droga. O Estado não chegou lá para dar a ele a educação necessária, o cuidado necessário, ou mesmo o encaminhamento necessário para que ele tivesse uma relação diferente com essa substância. E ele acabou, para poder continuar usando, ele acabou entrando no grupo, né, do movimento.
E numa dessa ele caiu com uma quantidade qualquer lá de maconha. Acho que foi maconha. Vamos dizer droga. Ele caiu, foi lá pro sistema da Funasa. Primeira coisa que aconteceu, no dia seguinte, os traficantes bateram na casa da mãe dele. Dona fulana, tudo bom, tudo bom. Veja, seu filho foi preso com a nossa droga. Então a senhora tem 24 horas para sair dessa casa, que a casa não é mais sua. A mulher teve que sair da casa, perdeu a casa. Quando o menino saiu do sistema, ele foi assassinado imediatamente. Então, veja, aí vamos pensar junto, vamos pensar com amor, vamos pensar no coração. Se fosse um filho teu que tivesse com problema de substância, tu ia querer ele preso? Tu ia querer ele morto? Ou tu queria ver ele cuidado? Eu queria ver ele cuidado. Então eu acho que uma mudança na política de droga é importante. Ah, mas isso é uma lei federal, você não pode resolver. Veja, resolver não, mas eu posso priorizar. Eu não quero ter o aparelho coercitivo do Estado, eu não quero ter a polícia, tendo como função principal prender meninos com pequenas quantidades de droga. Eu quero que a minha polícia tenha a função principal investigar e prender assassinos, pessoas que cometem crimes contra a vida. Eu quero que a minha polícia tenha como função principal desarmar os territórios conflagrados. Eu quero que quem tem arma na minha sociedade seja a polícia. Eu não quero ver a galera pelos bairros andando armado e resolvendo as coisas com bang-bang. Porque às vezes, veja, o tráfico e o crime, eles armam a sociedade, eles armam o território. Muitos dos crimes, uma parte significativa dos crimes contra a vida, estão relacionados a conflito, relacionado também com a proibição das drogas e o controle do tráfico sobre territórios. Mas nem todos. Porque quando o território está armado, qualquer conflito pode terminar numa morte. Então tá todo mundo armado. Tá jogando uma pelada. O cara dá uma entrada contra o outro vai lá, pega uma arma e mata. Ou tá todo mundo armado. O cara pega, olha pra mulher que o cara acha que é dele. Porque não tem esse negócio de mulher do cara, né? Mas o cara olha pra mulher que o cara acha que é dele, o outro vai lá, pega uma arma e mata. Então a gente precisa investir em desarmamento, a gente precisa investir em mediação de conflitos. Há exemplos pelo mundo de reduções drásticas no número de homicídios a partir de redução de conflito protagonizado por ex-detentos. O cara sai da sua comunidade, caiu, vai lá cumprir sua pena, 10 anos, passou lá, no sistema prisional. Ele lá já vai, em tese, ele poderá ser formado para quando sair, ele ter uma profissão de mediador de conflito. Então, um sujeito que volta para o território dele, que conhece o linguajar do crime, que conhece, que tem autoridade moral naquela comunidade, porque normalmente são pessoas reconhecidas pelos seus pares, e que pode ter uma tarefa, por exemplo, de impedir que conflitos naquele território sejam resolvidos com morte. Isso dá resultado, gente. Isso dá resultado real. Então eu quero ter um poder coercitivo, eu quero ter uma polícia que não mate tanto e que não morra tanto. Os nossos policiais não têm vida de videogame. O nosso policial faz um curso de poucos meses, mete um boné laranja e daqui a pouco vai ter que trocar bala com um cara que passou 10 anos na escola da bandidagem. Eu não quero isso para os filhos do meu estado. Né? Que as mães se orgulham tanto muitas vezes que o cara se torna policial, eles têm até uma musiquinha, né? Que eles ficam batendo no peito, falando da mãe. Eu não quero que essa mãe, toda vez que o menino sair de casa, fique achando que ele pode morrer num tiroteio. Né? Eu quero uma polícia que exista, mas que se baseie na inteligência, que baseie na mediação de conflitos, que seja parceira das comunidades, né? E que não funcione para aumentar o nível de violência e a sensação de violência. Esses guardinhas que a gente está vendo muito aí, esses laranjinha, eles estão trazendo muito conforto para uma pequena parcela da sociedade, mas estão trazendo muito medo para uma parcela muito grande da sociedade, né? Que muitas vezes está aumentando a quantidade de baculejo por semana, e acho que não é assim que eu quero que a nossa juventude cresça. Ivan, eu quero ainda falar dessa questão da quantidade de baculejo e tal, mas eu preciso... Vou ser um pouco mais ácido agora Bota pra quebrar, pela representação desse microfone aqui. Que quando a gente anuncia alguém, são perguntas e questionamentos. Sim. Então não necessariamente isso aqui representa o que eu quero... A minha pessoa, mas a voz que o microfone traz. Que é o seguinte, não só a esquerda, Sim. mas o PSOL... Muitas pessoas trazem o questionamento de que é muito brando com a bandidagem. Sim. Justamente, aí a minha opinião pessoal, por não entender muitas vezes o discurso de que tu tá trazendo aqui agora, de que o problema é muito mais profundo Sim. do que muitas vezes a galera traz de maneira rasa e achar que a solução é armar mais e tal. A gente tem que definir o que é bandidagem, né? Pronto, exatamente. Aí esse é o ponto. Como para essa população, como para a população como um todo, que está aqui do governo, que está escolhendo um candidato a governo de Pernambuco,
que mensagem Ivan daria para essa galera que quer saber como, de maneira prática e rápida, a gente conseguiria sentir nas ruas uma redução, vamos dizer assim, pra gente não colocar o que é o bandido, mas de crimes mesmo, de roubos, assaltos, assalto à mão armada, isso que de fato a galera sente. Veja, eu preciso definir o que é bandidagem. Se você achar que bandidagem é qualquer indivíduo que comete algum crime previsto no Código Penal, aí não tem cadeia. Muitos de nós, em algum momento de nossas vidas, cometemos alguma infração que está prevista no Código Penal. Eu não sou bandidagem. Eu acho que quando se fala de bandidagem, muitas vezes tem aí um preconceito de raça, muitas vezes tem um preconceito de território, uma xenofobia. Então, eu não gosto desse termo. Né? Embora eu compreenda, e eu acho que o Estado tem que ser muito duro com quem comete crimes. Com quem comete crimes que vão trazer um dano muito grande. E a gente precisa compreender que alguns tipos de crimes, que são crimes, precisam ser tratados de uma forma diferente. Eu acredito muito num negócio chamado justiça restaurativa. Né? E aí, já que a gente está no ramo dos podcasts, eu indico muito um podcast que chama Crime e Castigo, que é daquele pessoal da Rádio Novelo, né? Que ele mergulha nesse conceito da justiça restaurativa. O que é a justiça restaurativa? Eu te roubei um negócio. E aí eu fui pego. Então, o que é que normalmente acontece? O Estado, ele captura o conflito. Né? O conflito deixa de ser da vítima e é do Estado. Então, pouco interessa para o Estado se tu vai ter teu celular de volta. O Estado quer mais é me prender, porque a tarefa do Estado não é te devolver o celular, a tarefa do Estado é me prender. Eu acredito na possibilidade de o Estado pegar e dizer assim, meu irmão, tu roubaste o celular do cara, velho. Devolve o celular. E vai depois amanhã fazer uma carpinação aí, pintar uma escola, para tu aprender que não é para estar pintando celular. E aí, eu imagino que numa sociedade dessa, o cara eventualmente vai parar de roubar celular. E que vai ter um trato diferente com o próprio Estado. Né? E o Estado aproveitar essa situação de um sujeito que saiu da linha num determinado momento. Isso acontece muito com jovens. E aí, isso é um dado. Né? É difícil você ver pessoas mais velhas de 30, 40, 50 anos praticando esses pequenos furtos e pequenos roubos. Normalmente são crimes cometidos por pessoas jovens. E aí você pega um menino jovem, na prática, e você diz assim, você agora é bandido. É mesmo. Um menino de 18, 19 anos. Vai entrar numa cadeia, a primeira coisa que ele ouve na cadeia é, tu é de qual facção? Aí às vezes ele diz, eu não sou de nenhuma. Ah, bicho, mas aqui tu vai ter que escolher, porque as facções é quem controla aqui. Eu vou ter que arrumar um lugar pra tu, se tu não for de facção nenhuma, eu não tenho onde te botar. Então, é sobre isso que eu tô falando. Eu acho que o Estado tem que ser duro, por exemplo, enquanto o tráfico ainda é crime, e aí vamos atacar o tráfico. Agora eu não quero prender um menino com 5 baseados. Isso não me interessa. É caro demais para o Estado prender um menino com 5 baseados. Eu quero prender o cara que traz 10 quilos de cocaína, não sei de onde. Porque nas nossas comunidades aqui não cresce cocaína. Nas nossas comunidades aqui não tem uma destilaria de refinar cocaína. Né? Isso tudo vem de fora. E não vem em pequenas quantidades, vem em grandes quantidades. Então eu vou ser muito pesado no controle das armas. Eu acho que não tem que ter arma na bandidagem. E a minha polícia vai tirar todas as armas da bandidagem. Não vai ter arma para ter assalto à mão armada. Tem gente que aluga arma, man. É mesmo. Tem gente que aluga arma. Tem gente que... Recentemente teve uma ilha que descobriram que era um depósito de arma. Né? Eu vi aí você é um adolescente em vulnerabilidade lá na comunidade, aí tem um fulano que é o cara que aluga as armas. Aí você vai lá, o cara lhe dá... Você pega a arma, vai fazer o assalto, paga a arma, devolve a arma. Nós vamos tirar essas armas dali, bicho. Não pode ser assim, brincadeira, uma arma de fogo na rua. Então o controle de arma tem que ser rígido. Essa questão de mediação de conflito, isso diminui drasticamente, isso está estudado já, a academia já estudou isso amplamente. Redução de conflitos em territórios conflitados, você resolve guerrilha, não vai resolver pequenos roubos. Você não vai... Sabe? As Farc na Colômbia passaram por um processo de mediação de conflito com o governo e hoje são um grupo político que dialogam e que concorrem às eleições, etc. e tal. Então, eu acho que não vai ser assim, Ivanzinho ganhou, dia 2 de janeiro do ano que vem, acabou o crime. Não, o crime não vai acabar nunca. O ser humano comete... No Brasil tem mais de 2.000 crimes. Código Penal. Sabia, Peroni? 2.000 coisas são crimes. É crime... Isso eu ouvi esses dias no Escafandro, que é outro podcast massa. 2.000 crimes. É crime fazer açúcar em casa. É sério isso? É sério, brother. Então, assim, é bandidagem?
É isso que eu tô dizendo. A gente tem que entender qual é a prioridade da nossa polícia. Vai exigir uma iniciativa aí de levantar muitos dados, né? De inteligência, assim, é uma coisa realmente... Inteligência. Né, para não colocar todo mundo no mesmo balaio aí, né? O cara não chega com um arsenal de fuzis na esteira do aeroporto, né, velho? Assim, não é negócio que você bota dentro de um bolso. Né? Para poder chegar fuzil numa comunidade da periferia, tem que muita gente grande estar envolvida. E esses caras que eu quero pegar. Eu não vou gastar o recurso do Estado prendendo uma juventude que é tida pelo tráfico como descartável. Uhum. Porque se meninos são presos, amanhã eles já acham outro. Se a vulnerabilidade continua, sabe? Se a demanda do mercado continua. Se o Estado continua conivente com os grandes bandidos, que são muitos e são grandes, e nós do PSOL somos talvez quem mais os enfrenta. Né? Vida e Glauber Braga, que enfrentou Eduardo Cunha, que enfrenta Arthur Lira, que enfrenta Hugo Mota. O que é Arthur Lira, se não um grande gangster? O que é Eduardo Cunha, se não um grande gangster da nação? O que é Davi Alcolumbre, se não um grande gangster da nação? Nós combatemos esses caras, a gente não dá colher de chá pra esses caras, não. Agora você quer dizer pra mim que ser rígido contra a bandidagem é ficar prendendo menino de 15, 16 anos porque tá com, sei lá, 5 baseados no bolso, ou porque furtou um celular num ônibus? Aí, pelo amor de Jesus, acho que assim... A grande pergunta, se fosse seu filho cometendo um ato desse, um pequeno crime, o que você queria que fosse feito com ele? Você queria que ele passasse alguns anos encarcerado, privado de liberdade, integrando uma facção? Como é que esse menino vai sair? A gente tem que ter responsabilidade. O problema é que não tem volta, né? Depois, velho. Não vai ter mais volta. Eu ia fazer uma pergunta ainda dentro do assunto que tá falando de segurança pública, né? E você categorizando aí, né? É a questão de feminicídio, né? Isso. Que é uma questão de segurança e é um crime específico ali, né? Que talvez não seja uma solução tão branda, né? Pra esse tipo de... Não, feminicídio é mais complexo. E feminicídio e violência contra a mulher em geral, né? Assim. Porque, veja, eu acho que o equipamento policial tem que ter como prioridade a prevenção e a responsabilização de homicídios. Acho que isso é uma prioridade. Eu acho que a gente deve viver num mundo em que matar pessoas não pode ser um negócio banal. Certo? Não pode ser um negócio banal. Agora, alguns tipos de crimes, alguns tipos inclusive de crimes contra a vida, eles demandam ações específicas de prevenção. Então não é o mesmo tipo de prevenção que eu vou fazer numa comunidade conflitada pelo tráfico e que eu vou fazer, por exemplo, na sociedade sobre feminicídio. Porque o feminicídio, ele existe por um fator. Qual é o principal fator que faz com que o município... Qual é o principal fator que faz com que exista feminicídio? Homens que matam mulheres. Então, nós que somos homens, precisamos aprender isso desde cedo. Né? Que a gente não deve matar mulheres. Aí vamos, mas acho que coisa mais doida você dizer que não deve matar, coisa mais simples. Não é simples. Porque não é logo matar. Nós que somos homens, quando somos meninos com 6, 7, quando a gente se entende gente no mundo, já desde cara a gente tem que aprender que a gente não tem nenhuma liberdade, nenhum direito sobre o corpo de qualquer outra pessoa, principalmente das meninas. Isso não é simples. Então, para a gente enfrentar o feminicídio, não é da mesma forma que a gente enfrenta o homicídio de forma geral. Então precisa ter o que as feministas chamam de um programa integrado. Então o feminicídio você precisa enfrentar desde o jardim da infância, com educação sobre gênero, para que nós meninos aprendamos desde cedo que a gente tem que dividir tarefa com as meninas, que a gente tem que aprender a lavar prato, que a gente tem que aprender a lavar roupa, cozinhar, que a gente não é superior, cuidar de menino, que a gente não é superior, que a gente não pode puxar o cabelo da menina que não é engraçadinho, que a gente não pode, sabe, ter nenhum direito sobre o corpo daquela menina desde pequena. Isso não vai resolver de hoje pra amanhã. Aquelas brincadeiras clássicas, né, que fazem quando é criança de... você é mulherzinha, você... Isso aí é demais. Tudo que é ruim é no feminino. Exato. Né? Tudo que é ruim é no feminino. A gente tem que aprender isso cedo. O nome disso se chama Educação sobre Gênero na Escola. Até a ponta, que é a responsabilização. E aqui a gente tá falhando nas duas pontas. As feministas estão muito indignadas, porque nem a gente tem a educação sobre gênero nas escolas, nem a gente tem a última ponta, que é a responsabilização. Vou te dar um exemplo. Todo mundo tem falado das delegacias da mulher que não são 24 horas. Precisa ser. É imprescindível que a delegacia da mulher seja 24 horas. E também é imprescindível que tenha a delegacia da mulher num lugar que dê para a mulher ir. Se você é mulher e mora na região do Araripe,
que mora, sei lá, 200 mil pessoas na região do Sertão do Araripe, aquela Araripina, Uricuri, enfim, Exu. A delegacia da mulher mais próxima é em Petrolina. São 3 horas, às vezes, para você chegar na delegacia especializada. Então não pode ter uma região tão grande sem uma delegacia da mulher. E tem que ter programas objetivos que vão fazer com que mulheres consigam sair de relacionamentos abusivos e tóxicos, para que compreendam que estão nesse tipo de relação e para que tenha condições, tanto condições psicológicas, mas também condições materiais de se desligar de um relacionamento que, no longo prazo, eu ia falar muitas vezes dá exatamente para isso. saber que vai dar ruim. Tem muito relacionamento que é tóxico ali, né? A pessoa inicialmente quer se separar, né? A mulher quer se separar do cara, mas tem esses vínculos, às vezes, financeiros, essas questões ainda antigas, né? Sexistas aí, que fazem com que muitas mulheres hesitem em se afastar do... Né? Então, assim, teria que ter alguma Pode crer. medida do Muito. Estado pra intervir e ajudar, né? Total. Numa situação De dessa. apoio. Total, às vezes pressão da família, às vezes pressão da igreja, não pode, porque a família... Bicho, a família é massa. Eu sou pai de 2 crianças, tenho uma companheira que gosto muito dela, acho massa a vida em familiar, tenho uma relação familiar com meu pai e com a minha falecida mãe, a gente tem uma família muito unida, e acho que família é uma coisa maravilhosa, eu sou um grande defensor da família. Agora, se a família não dá certo, ela tem que se transformar em outra família. Ou em 2, ou em 3, ou em 4. Ela não é Porque só não é da toda forma família que, porque tradicional. juntou uma vez, vai ficar pra sempre feliz. Quando não dá certo, quando é tóxico, quando traz doença, quando traz problema, quando traz violência, tem que se desfazer. E tudo bem, né? E tudo bem, vamos apoiar. E acho que um governo precisa entender a violência contra a mulher em todo esse espectro, que as feministas chamam de um programa integrado contra o feminicídio. E que foca nas meninas e foca nos homens também. No dia que o homem parar de matar a mulher, acaba o feminicídio. Porque quando é a mulher autora da violência, é muito pequeno, é quase nada. É irrisório. Sim. Na estatística. Vai puxar ainda de segurança pública, porque eu vou puxar outro assunto. Não, pode ser, a gente pode deixar os outros pro... Qualquer coisa a gente volta. Eu queria puxar um assunto interessante também, que é o seguinte. Um sentimento também meu, aí é sentimento, não tenho dados estatísticos em relação a isso, mas é que eu acho que a gente vem, Pernambuco, ao longo de décadas talvez, vem perdendo talvez uma força turística muito grande, aqui é um grande polo, um grande cartão postal, e eu acho que existem várias coisas, lugares que poderiam ser aproveitados, assim, até lugares que muita gente nem conhece, nem sabe que existe o Vale do Catimbau, que é um lugar ótimo, poderia ser um lugar, tipo, para trilheiros do Brasil inteiro, esse tipo de coisa, além de, claro, né, festivais, shows, toda essa situação de fomentação de cultura para Pernambuco. Como é que tu vê, como é que tu enxerga o cenário hoje e como é que tu enxergaria num eventual governo seu? Pô, que presente essa pergunta, bicho. Que presente essa pergunta, porque... Pô, Pernambuco, né, man? Pernambuco é incrível, né? Assim, quando eu viajava, minha avó dizia, eu não fico por aí dizendo que você é de Pernambuco, não. O povo pensa que você tá se amostrando. Porque... Pô, que lugar é esse, velho? Saca? Onde é que você tem uma faixa de areia com a maior diversidade gastronômica que tem a Praia de Boa Viagem? Onde é que você tem 1 metro quadrado com a maior concentração de brinquedos da cultura popular, de diversidade artística que Pernambuco tem? Eu tenho dito isso há décadas. Ninguém veio me desmentir ainda. Alguém, mas tem uma praia não sei aonde. Não tem. Com a diversidade artística que a gente tem, com a diversidade gastronômica que a gente tem, com a quantidade de cenários possíveis que a gente tem, com a quantidade de experiências possíveis de ter em Pernambuco, velho, honestamente, não sei. Agora eu acho que a gente tem que investir nisso pesado. Eu acho que a gente precisa mudar a matriz econômica da gente. Né? Hoje Pernambuco, ele exporta muito pouco, ele importa muito, a gente tem uma balança comercial bem desfavorável e a gente tem uma matriz produtiva ainda baseada num desejo de pequenas grandes empresas, de poucas grandes empresas. Então você vê um gestor às vezes assim, eu queria muito trazer uma fábrica, porque se fosse eu, governador, eu trazia a fábrica. E a gente, é isso mesmo que tu queres? Trazer fábrica? Vê o que aconteceu aqui no litoral sul, ali naquela região de Gaibu, a partir da refinaria, a partir de Suape. Não foi tão fantástico não, para o desenvolvimento local. Né? Suape é importante, mas a forma com que se deu o desenvolvimento
e a chegada das grandes obras naquele lugar foi muito prejudicial. O índice de violência sexual contra criança e adolescente foi lá para cima. A quantidade de crianças que são filhas de operários, de pessoas que trabalharam naquelas obras e que foram embora, é muito grande. Então deixou ali um legado que não é todo fantástico. Então eu acho que a gente precisa tratar de uma mudança da nossa matriz econômica. E eu estou apostando muito na cultura. Vou te dar outro dado. Agora eu vou te dar um dado. Hoje, em Pernambuco, aproximadamente 5-6% da população tem como atividade econômica alguma coisa ligada à cadeia produtiva da cultura. Então são artistas, são figurinistas, são pessoas que trabalham com teatro, com cinema, com música, são pessoas que trabalham com entretenimento, enfim, é muita gente. O investimento em cultura que o Estado faz, ele é praticamente o mesmo há 30 anos. A gente teve uma grande vitória histórica, que foi o Fucultura, que tem décadas, e o Fucultura, ao longo do tempo, ele apenas, esse apenas é entre muitas aspas, ele apenas fomenta a produção. E ele praticamente não aumenta o valor. Praticamente não aumenta o valor. A governadora comemorou um aumento relevante que foi no ano passado, mas quando você vê na linha do tempo, há 15 anos já foi desse mesmo tamanho. Então, às vezes, aumenta um pouquinho, abaixa um pouquinho, mas sempre ali, na média. Enquanto a indústria automobilística, né, que gera menos de 1% dos empregos que existem em Pernambuco, ela recebe de incentivo fiscal e de subsídio aproximadamente 5 bi por ano. E quem são essas empresas, velho? Tá ligado? Então, o que eu proponho é uma inversão. Imagina você morar num estado que já é Pernambuco, né? Modéstia à parte, já é Pernambuco, e com recurso, por exemplo, para todos os brinquedos da cultura popular, que devem ser 1.000 em Pernambuco todo, mas vamos começar com 400. Vamos fazer de conta que só tem 400 brinquedos da cultura popular. Aí eu estou botando reisado, coco, bloco de frevo, ciranda, pastoril, bloco de samba, clube de samba, que é diferente, caboclinho, maracatu de baco solto, maracatu de baco virado, cavalo marinho, os caretas, enfim, todas essas coisas. Imagina que a gente pegue 400 dessas agremiações e a gente proporcione que eles tenham um pequeno subsídio do governo do estado, bota aí 10 contos por mês. Para 400 dá 4 milhões por mês, no final do ano vai dar, sei lá, perto de 50 milhões. 48 milhões. Perto de 50 milhões. O estado executa pouco mais de 100 milhões com comunicação, com cultura. Então, é uma grana que já cabe no orçamento do jeito que ele está. Mas a gente vai fortalecer esse orçamento. Cada uma dessas agremiações vai ter a contrapartida de uma vez por mês fazer um ensaio aberto na rua. Você vai trazer desenvolvimento, você vai atrair o turismo, você vai reduzir a violência, porque é uma rua ocupada, é uma rua segura. Você vai trazer economia, porque quando está tendo um ensaio público numa comunidade, a galera vem vender água, vai vender cerveja, vai vender tapioca, vai vender espetinho, alguém vai ter que costurar a roupa, alguém vai ter que bater bumbo, alguém vai ter que limpar depois. Então você cria uma cadeia produtiva que estimula o turismo para aquele lugar, você multiplica esse dinheiro por tantos mais. Então acho que isso é básico. E isso vai incentivar o turismo. Uma outra coisa, a construção das cidades da cultura popular. Isso foi uma proposta que veio dos próprios brincantes, que foi desenvolvida pelo pessoal do curso de arquitetura da Universidade Católica, que já desenhou o que seria uma cidade das culturas populares aqui no centro do Recife, no final da Dantas Barreto, quase chegando ali na Avenida Sul, onde era o antigo Mercado das Flores. Então é uma intervenção urbanística simples, mas que constrói uma passarela para que os brinquedos da cultura popular possam ter um lugar para eles no carnaval, que não tem, e para que possa ter atividades como oficinas, como cursos, como palestras, como cursos, durante o ano inteiro. Então, fazendo isso em Recife, fazendo isso em Caruaru, fazendo isso em Petrolina, estimulando os brinquedos a partir de incentivo, imagina onde a gente vai. A gente vai muito longe. Vou dizer outra, que também vai incentivar o turismo. Vamos criar o Programa Estadual da Cannabis. Isso vai incentivar o turismo, a economia, a saúde, porque hoje já é permitido que pessoas que têm diversos problemas de saúde vão no médico, pegam uma receita e podem adquirir medicamentos feitos com essa planta, que é uma planta que a humanidade conhece há 5.000 anos.
Só que esse medicamento custa, na melhor das hipóteses, algumas centenas de reais. Imagina um estado como Pernambuco, que tem uma terra bacana para esse tipo de cultura, que tem o sol bacana para esse tipo de cultura. O governo que tem um laboratório que é público, que é o LAFEP, fazendo parcerias com assentamentos rurais, com comunidades quilombolas, com universidades, com associações canábicas que já existem ao longo do nosso estado, para que a gente possa produzir essa planta. O que dá para fazer remédio, que é a flor, faz o remédio. O que não dá para fazer o remédio, faz camisa, sapato, calça, manda lá para o polo têxtil do Agreste, ou pode mandar para a Petrolina, que tem um pessoal lá na Univasf fazendo pesquisa para fazer concreto com essa planta. Então hoje, isso representaria já imediatamente remédio, emprego e renda, e daqui a muito pouco tempo, porque todos nós estamos observando o caminho da relegalização dessa planta, dentro de muito breve, alguns poucos anos, ou na vanguarda ou na rabeira do mundo, o Brasil vai relegalizar essa planta de forma mais ampla. E aí o turismo canábico, que é um turismo que está acontecendo já bombando no mundo inteiro, vai ter também lugar aqui no nosso estado. Então eu acho que aqui a gente tem uma quantidade de possibilidades de incentivo ao turismo, mas também a partir de uma coisa que é nossa, que não pode ser desperdiçada. Porque, gente, eu vou dar outro depoimento. Eu sei que eu estou falando muito, mas veja, é uma paixão muito grande por Pernambuco. Porque quando eu falo dessas coisas tudo, a gente está falando naturalmente de uma questão econômica, mas a gente está falando muito do que é melhor, que é o bem viver. É a gente viver feliz no lugar que a gente mora, saca? É a gente poder utilizar os recursos que estão à nossa disposição para tornar a vida da gente melhor. E quem vem visitar Pernambuco, note que a experiência que a gente tem aqui de visita, eu gosto até de falar de visita mais do que falar de turismo, é muito diferente do que uma experiência que se tem em cidades, entre muitas aspas, mais turísticas. Porque em quase todo canto você vai para o canto que você... eu vou para um canto, sei lá, você vai para o canto dos turistas. É o lugar dos turistas, né? Você vai visitar uma cidade X, ali é os turistas. Aqui em Pernambuco não, aqui não tem lugar de turista. Aqui o visitante vai para o lugar que a gente vai. Aqui o visitante curte a festa que a gente vive. Agora, o que a gente não pode entender é que uma cidade como Nova Orleans, que é maravilhosa, né? Você vai agora para os Estados Unidos para cobrir a Copa, vê se você consegue chegar em Nova Orleans. Pronto. Nova Orleans é um espetáculo. Mas é uma cidade pequena, é um pouco menor do que Recife. Fica lá próximo de onde? Fica no centro-sul, ali no estado da Louisiana, perto do rio Mississippi. Nova Orleans recebe uma quantidade de turista maior do que o Brasil. Caralho. Todo dia que você chegar em Nova Orleans, você vai encontrar jazz. Todo dia. De segunda a segunda, o ano todo. Então como é que você chega em Pernambuco? Como é que não tem frevo aqui todo dia? Como é que não tem um caboclinho aqui, pelo menos, sabe? Então, uma apresentação cultural. Uma apresentação cultural todo dia. Porque a gente quer que o povo venha todo dia. Eu não quero receber turista somente no carnaval. Inclusive, se a gente for receber todo dia, nem precisa vir tanta gente assim no carnaval. Tô brincando. Pode vir no carnaval. Aí vai perder o título do imagem. Eu escrevi um texto, acho que tá aqui nesse livro, Papo de Bodega, chama O Carnaval de Pernambuco é uma merda. Fala sobre o livro e era um texto o assunto. que queria desincentivar a vida do turista. Pode. Eu trouxe 2 livros para dar para vocês. Massa. Eu vou apresentar aqui. Esse não existe mais. Esse está esgotado. Eu só vou dar para vocês porque eu gosto de vocês e quero que vocês me conheçam. Esse é o Papo de Bodega. É um livro de contos e crônicas que eu escrevi em 2016, antes de ser candidato. Estou mostrando aqui para vocês. É bom que você lê e depois troca. Esse aqui é o Papo Reto. Esse eu acabei de lançar. Esse livro aqui, ele é um livro que traz reflexões e aprendizados que eu venho aprendendo, tentando transformar a política. Então aqui tem desde a decisão de me candidatar, a decisão de entrar num partido, da escolha do partido, de como foi a campanha, da minha relação com as pessoas que estavam comigo, da minha relação com eleitores e eleitoras, da minha relação com os políticos, de como eu comecei a aprender como é que funciona a política institucional, da experiência dentro da Câmara, agora da experiência de ter saído da Câmara. Então esse aqui eu acho que vocês vão gostar e quero até depois saber a opinião de vocês. Certo. Ele traz coisas que hoje, e até era uma coisa que eu demorei para terminar esse livro porque eu achava muita coisa muito óbvia. Sim. Eu disse, tô escrevendo tanta obviedade. E aí eu lia e dizia, mas eu não sabia dessas obviedades há 10 anos. Porque são obviedades para quem está metido com a política. Né? Então eu acho que os políticos mais antigos, mais tradicionais vão ler esse livro e vão dizer, gente, isso aqui eu já sei. Só que a maioria de nós
que não conhecemos como é que é essas tramóias, como é que é esses labirintos, como é que são esses obstáculos, eu acho que a maioria de nós vai ter um bocado de aprendizado aí. E daí eu trouxe aqui também para presentear vocês. E finalmente esse aqui tem um para cada um. Esse é o Cordel Bem Viver em Pernambuco, uma peleja coletiva em construção. Esse eu lancei em dezembro, a primeira edição, e coloquei na internet. Então, no QR Code o Caba vai, ele entra dentro do arquivo do texto no Google Docs. Então, eu já imprimi outras 2 edições a partir de contribuições que foram trazidas por outras pessoas. Que massa, velho. Então, a pessoa, se ela quer se arriscar a escrever poesia, ela entra e escreve poesia. Mas se ela não quiser escrever poesia, se ela quiser somente dar um pitaco de um tema, tu esquecesse de falar de não sei o quê. Pode. Pode. E aí é o começo da construção desse programa de governo que eu vou trazer quando chegar em agosto para defender, em nome não apenas do partido que eu represento, mas da sociedade civil. Porque foi um negócio que eu deixei de falar no começo, homem. Veja, antes desse negócio de filiar em partido, eu caminhei quase 20 anos com a sociedade civil organizada. Então eu ando no meio das ONG. Então, o que é que me faz também ter vontade de participar desse processo? É que eu ando com a galera há muito tempo, há pelo menos 20 anos, que se você disser assim, rapaz, quem é que está pensando as coisas mais foda que tem de meio ambiente? Eu conheço as organizações. Quem é que está pensando em segurança? Eu vou dizer, eu conheço, é o Gajop, é o Fórum Popular de Segurança Pública. O feminismo, eu sei, é o SOS Corpo, é o Fórum de Mulheres de Pernambuco. De comunicação, eu sei, é o Centro Luiz Freire, é o Fórum Pernambucano de Comunicação. Sabe? Então, ao longo dessa minha trajetória, eu conheci muita gente que está na crista da onda nacional e mundial das discussões mais pertinentes. E é a mesma galera que se ressente de não ter espaço para conversar com a galera que concorre às eleições e que tem os partidos na mão. Então eu estou disputando agora uma eleição contra 2 representantes das velhas famílias da política, que são jovens conservadores, mas que têm discernimento. E eu, na piosíssima das hipóteses, eu vou ter a oportunidade de ter pelo menos 10, 15 reuniões com eles, que serão os debates, e eu tenho a impressão que eu vou sair desses debates convencendo ele e ela de que eu estou certo. Porque eles não tiveram a oportunidade que eu tive de caminhar com essa galera toda. Eles sempre viram de cima para baixo. E essa galera que me demanda a empurrar, que me empurra, que me traz para a política, são justamente os sujeitos políticos que nas últimas 2, 3 décadas têm sido impedidos de chegar perto dessa galera para dizer o que é. Então acho que esse cordel ele traduz um pouco dessa trajetória, colocando a arte e a cultura não como um acessório de uma disputa eleitoral, mas como centro da discussão. Eu estou trazendo a revolução cultural possível, né, a partir, inclusive, do jeito com que eu trato o programa de governo que eu estou construindo. Massa, Ivan. Obrigado pelo presente aqui. Com certeza obrigado, vamos ler e vamos passar informação para você do que a gente achou. Eu quero mesmo essa opinião, viu, velho? Com certeza. Vocês são importantes, vocês chegam em muita gente e é bacana saber o que é que vocês acham. Ô, Ivan, vou seguir aqui os temas para que a gente dê tempo de falar de tudo. Saúde pública, velho. Sim. Como é que Ivan enxerga a possibilidade da gente melhorar uma situação que é um problema no Brasil inteiro? Sim. E que muitas vezes, para mim, são os 2 pontos, saúde e segurança, que fica sempre naquele lenga de que, eu fiz isso, eu fiz mais hospitais, mas estão todos sempre lotados. Eu ajeitei os hospitais, mas está sempre lotado. Às vezes o cara tá com todo o material todo pintado, mas no chão e super lotado. Então, assim, ambos os lados vão trazer números e vão sentar aqui pra gente e vai dizer, fiz e eu fiz. Mas, velho, na população como um todo é muito difícil a gente ter alguém ter um sentimento de que em algum momento a saúde pública deu uma melhorada ou deu uma piorada. É sempre aquela sensação de, quando se mexe com saúde, velho, você tá lá o bicho tá pegando, seja com você, seja com alguém da sua família, e você só quer salvar aquela pessoa. E o sentimento é burocracia, não ter condições e locais pra você receber o devido atendimento. E como seria que Ivan conseguiria dar uma resposta para o povo de Pernambuco para que em 4 anos, num governo, dava para a gente sentir alguma melhora na questão pública nossa aqui de saúde? Dá. E aí, mais uma vez, é mais um dos motivos que eu estou concorrendo à reeleição, porque é a mesma conversa, velho. Assim, eu não aguento mais gestores que comemoram quantidades de pessoas atendidas em hospitais. Porque parece que é uma coisa boa. Uhum.
não sei quantas mil pessoas foram atendidas no hospital. Deus me livre. Eu quero que a gente comece a empreender políticas que façam com que as pessoas deixem de ir para o hospital, que não precisem de ir para o hospital, mas que quando precisem, possam ir com agilidade e segurança. Seria um acolhimento, algum Vou te dar um dado. Não, a minha bandeira principal na saúde, que eu acredito que nós precisamos defender, é um investimento inédito na atenção básica. Certo. O que é a atenção básica? A atenção básica, ela vai até a unidade de saúde da família, ela parte da saúde coletiva. Tá. Então ela parte do princípio de que nós vamos cuidar dos territórios para que, no limite, a pessoa não precise mesmo ir para a atenção média. Uhum. Então, por exemplo, as unidades de saúde da família, os agentes comunitários de saúde, que Pernambuco, em 2022, esse é o dado mais recente que tem, pasme, é o pior estado do Nordeste na abrangência da atenção básica. O que é que nós precisamos avançar? Tudo bem que isso é tarefa dos municípios. Tá. Né? Dentro, como preconiza o SUS, a atenção básica não é tarefa do Estado, ela é tarefa do município. E o município deve gastar até 15% do seu orçamento, isso é a lei, não sei o que estou dizendo, com a saúde, mas a tarefa específica do município é atenção básica. Ou seja, é a partir da estratégia de saúde da família, contratar agentes de saúde, contratar médicos da família e da comunidade que sejam especializados em medicina da saúde da família e da comunidade, criar unidades de saúde da família para pequenos atendimentos que possam encaminhar os casos mais graves para outras unidades. Então, se isso é bem feito, você reduz drasticamente a quantidade de pessoas que precisam de fato de atendimento. Quando você olha para as causas de morte no Brasil, e Pernambuco não é muito diferente, além da violência, que é um problema de saúde também, a violência mata muita gente, a violência mata em Pernambuco mais de 3 mil pessoas todos os anos, já chegou a matar 5 mil, né, nos piores anos. Então, mas todos os anos é 3 mil no mínimo, tem baixado no país inteiro, em Pernambuco também, mas é um fator grave de saúde também, a violência em geral, né, para além dos assassinatos. Mas você entende, por exemplo, diabetes, doença cardíaca, câncer, são doenças que matam muita gente, são as que mais matam gente. Só que pelo menos diabetes e doença cardíaca são doenças que são muito facilmente preveníveis. Uhum. Então são coisas que, se uma pessoa tem uma visita do agente de saúde, de vez em quando vem um médico, se ela tem um acompanhamento, se ela tem a possibilidade de se alimentar bem, se ela tem a possibilidade de fazer um exercício físico, ela dificilmente vai chegar na atenção média e na alta complexidade. Mas também a gente precisa investir na alta e na média, particularmente no interior. Porque também é o que acontece. Você tem pouca atenção básica, então, na saúde, você tem pouca prevenção, você tem pouca política integrada. Você está dando no Recife. Estou tergiversando, mas eu vou voltar para lá. No Recife, aqui a gente tem 2 programas muito interessantes. Tem um programa que é a Academia do Recife e outro que é a Academia da Cidade. São 2 programas diferentes. Nunca tinha reparado. Veja, a Academia da Cidade, ela roda pelo SUS, ela roda na saúde. A Academia do Recife, ela roda pela Secretaria de Esportes. Tá. E eles não conversam. Então, os 2 são bons. Eu estou inscrito, inclusive, na Academia do Recife. Eu faço a Academia do Recife aqui no Parque Santana. Na academia, é engraçado, eu fui para fazer a Academia da Cidade. Só que eu vi a Academia do Recife e me inscrevi como se eu estivesse entrando na da cidade, porque eu achava que era a mesma coisa. Eu achava que era a mesma coisa até agora. São 2 programas que não dialogam. Entendi. Então, muito da prevenção, ela precisa acontecer a partir de políticas integradas. Porque se você, por exemplo, fomenta a prática de esporte, se você fomenta uma alimentação balanceada, se você na escola da criança, você tem alimento que é feito na escola, com comida produzida pela agricultura familiar, sem veneno, você vai melhorar a saúde das pessoas, velho. Assim, então, a minha diferença, talvez, dos velhos políticos, é que eu quero chegar aqui, daqui a 4 anos, quando você estiver me entrevistando, eu pré-candidato à reeleição, eu chegar e dizer assim, esse ano eu tive não sei quantos menos pessoas que foram para os hospitais, porque eu estou lutando por uma política de saúde, eu não quero política de doença. Né? A gente que é militante de direitos humanos, a gente diz que os direitos humanos eles são universais, interdependentes e indivisíveis. Não tem como eu dizer que um direito é maior do que o outro. Então, para ter saúde,
Aí eu vou ter educação, eu vou ter segurança, eu vou ter alimentação saudável, eu vou ter moradia. Do que adianta eu saber que o barbeiro é o transmissor da doença de Chagas se eu tô obrigado a viver numa casa de taipa? Então, a gente precisa entender a saúde nesse ponto de vista, né? Os 12% que são o mínimo que o Estado tem que executar com saúde precisa ser executado de forma estratégica, né? Para que não fique apenas uma propaganda de equipamentos, às vezes melhores, às vezes piores, mas que de fato não afeta a saúde das pessoas, que é onde a gente quer chegar. Isso não se faz com conversa de política, né? Isso é uma mudança de percepção. E digo mais, tem muita gente na medicina, na universidade, no governo federal, que já sabe disso e que tem tentado colocar essas políticas em prática, mas sempre lidando com as complexidades das velhas disputas eleitorais e das velhas narrativas, porque, de fato, tem muita gente que fica querendo mesmo, construir hospital, aqui no Recife, hospital da criança, hospital do idoso, hospital da mulher. Veja, eu não estou aqui falando contra o hospital, mas eu reflito. Se, por exemplo, se o objetivo é melhorar a saúde da população idosa, o melhor caminho seria a construção de um hospital em Areias, ou o melhor caminho seria intensificar a estratégia de saúde da família para que as pessoas idosas da nossa cidade recebam visitas periódicas e possam ser orientadas quanto às suas enfermidades na sua própria comunidade. Então, eu acho que aí é sempre aquela história, né? O que é que vai ficar mais bonito na propaganda é o que é que de fato é preconizado por quem estuda cada uma dessas políticas. Quem estuda medicina de família e comunidade entende que às vezes a prática é outra. E acho que a gente precisa ter a ousadia de implementar. Se alguém chegar pra tu e disser que é utópico isso, o que é que tu responde? Oxente, eu tô na vida pra quê? Pode ser utópico. Até muito pouco tempo era utópico a gente falar das mulheres votando. Até muito pouco tempo era utópico a gente falar do filho da empregada na universidade. Muito pouco tempo. Anteontem. Até muito pouco tempo era utópico a gente falar em reforma agrária. Muita gente morreu para falar de reforma agrária. Até muito pouco tempo era utópico a gente dizer que pessoas do mesmo gênero iriam se casar perante o Estado. A escravidão, né? Um dia desse. A escravidão é um dia desse. Né? Pouco mais de 100 anos. Né? Os próprios direitos trabalhistas também. Direitos trabalhistas, que inclusive já estão rasgando a CLT. Mas eu, quando era mais jovem, eu quando tinha meus 20 e poucos anos, eu achava que era uma utopia a gente achar que no meu tempo de vida a maconha seria relegalizada. E hoje o que é que está acontecendo no mundo todo? Uhum. Então acho que se não tiver a gente que tem disposição de dar murro em ponta de faca, que tem disposição de aprender com quem estuda. É porque não é mais do que isso, sabe? Assim, utopia pra... Bicho, isso... Eu cresci com as pessoas dizendo assim, a educação é importante, né? Você tem que estudar. Vamos estudar. E aí o povo pega e vai estudar. Aí o cara vai estudar. Aí o povo vai e faz doutorado. Aí vai estudar. Aí esse povo que estuda, pega e diz assim, rapaz, eu fui na ciência e eu descobri que isso a gente sempre fez errado. Uhum. Se a gente fizesse desse jeito, daria certo. Aí alguém pega e diz assim, não, mas isso é sua opinião. Espera aí mesmo, tu não mandasse o cara estudar? Né? O cara estudou. É uma pergunta sobre isso, assim. Porque eu acho que é eficaz, né? Mas eu fico com a impressão que é uma coisa que leve algumas gerações, talvez, eu não sei. Mas você tem informação, assim, sobre algum país que adotar algo similar e foi eficaz, assim? Eu fico pensando assim sobre a China, né? Porque a China a gente tem visto muita coisa, mas eu não sei se esse tipo de coisa existe. Mas eu dei 5 exemplos. Qual coisa que tu tá falando? Não, eu tô falando da saúde ainda? Da saúde, dessa questão da educação, da saúde, antes da prevenção. Da prevenção, né? Cuba. De você se alimentar melhor e Cuba. Fazer atividade física. Tu acha que Cuba tem os hospitais do caralho assim feito Recife? Entendi. Tem não, porra. É direto na casa do cara. Uhum. Oxi, não tem ninguém doente lá, assim, não tem ninguém doente. Mas vê, nos países mais lascados do mundo, um país paupérrimo, tem embargo, um país tudo, que enfrenta um embargo econômico miserável, passou pela epidemia do Covid com muita tranquilidade, com trabalho, claro. Né? Mandando médico para outros países. Olha o nível. Quem vai dizer que a saúde em Cuba é ruim? E a saúde em Cuba é baseada
também nisso na procura Principalmente. em residenciais, né? Nas residenciais. Principalmente na estratégia da família e comunidade. Interessante, Principalmente. Interessante. Não apenas, mas principalmente. Antes de chegar a estourar, né? É. A situação. Precisou, você vai ser encaminhado para onde precisa. Sim, Mas sim. ao máximo possível, o lance é o seguinte, bicho, não vamos para o hospital, não. Sim. Vamos resolver aqui, né? De algum jeito. Sim, Né? entendi. Desde a questão da alimentação. Né? Assim, naturalmente, eles passam... Eu não estou trazendo Cuba como o grande exemplo a ser seguido, até porque a conjuntura de Cuba nenhum lugar do mundo tem. Né? Eu não posso tratar Cuba como qualquer outro país do mundo. Cuba é um país muito especial no sentido da sua individualidade. É um país que vive processo de agressão, que vive uma crise econômica permanente a partir do embargo. Mas lá eles têm muito cuidado com isso, né? Para que as crianças comam, né? E que se alimentem. Se tiver pouca comida, você vai comprar pouco mesmo, ainda que você tenha dinheiro. Mas você não pode comprar tudo. Rafael não E pode comprar faltar tudo pra- se entendi. faltar para Gabriel, sabe? Entendi. Mas a saúde em Cuba é um exemplo para o mundo inteiro. E muitos países têm adotado estratégias semelhantes à de Cuba. Falando em Cuba, eu vou puxar. Vai para Cuba! Imagina, vai Já pra fui, é massa. Cuba. Eu queria ir, viu? Queria muito ir Porra. pra ver como é. Eu fui. Agora eu perdi. Eu fui um mês antes, da visita de Obama e do show do Rolling Stones. Ei, eu errei caralho. muito essa compra da passagem. Ah, velho. Bom pra andar nos carros veião, né? Deve ter Os andado nos carros carros velhos, né? grandão, né, da Clássico, década de né? 30, 40. Eu não andei não, porque os caras cobram caro pra você andar nesse carro. Fala em andar em carro, veião. Transporte público. Boa. Esse é um dos meus favoritos. Esse é foda, esse assunto. Já vou perguntar logo direto. Transporte público pra tu deveria ser de graça aqui? Com certeza absoluta. Pra todos? Mobilidade é um direito. Eu defendo o Tá passe falando livre. minha língua ele aí, viu? Eu defendo ônibus de graça. E eu pego ônibus. Talvez eu seja o único pré-candidato que pega ônibus, que conhece ônibus. Dá a prova. Não, quando eu era vereador, eu não pegava muito ônibus para me transportar, mas toda sexta-feira, enquanto vereador, eu subia em 2, 3, 4 ônibus e dava esse texto que o peruano fala. Gente, oi, tudo bom? Eu sou Ivan Moraes, eu sou comunicador, trabalho há muito tempo com direitos humanos. Roberta tá ali. Roberta ouviu esse texto centenas de vezes. Eu sou Ivan Moraes, sou comunicador, trabalho há muitos anos com direitos humanos, mas desde 2017 eu trabalho para vocês. Aí o povo ficava, gente, esse bicho é doido. Aí eu sou vereador, aí eu dizendo, fiz isso na segunda, fiz isso na terça, penso isso, botei um projeto de lei aqui e acolá, então eu conheço ônibus. Eu andei ônibus no meu segundo grau inteiro, eu andei de ônibus na minha faculdade inteira, eu sei que vocês são da Várzea. Então aquele Rio Doce CDU, eu conhecia todos os motoristas, conhecia todos os cobradores. De segunda a sexta, eu pegava na Madalena para Até ir hoje eu pego, para a faculdade ou para o colégio. E no sábado eu ainda tocava numa banda, enfim... Graças a Deus que eu não continuo tocando, porque eu tocava mal. Mas era um ensaio, era em Rio Doce. Então eu pegava o Rio Doce indo Eita. de segunda a sexta, e no sábado eu pegava o Rio Doce voltando para Rio Doce. Então eu conheço o ônibus. Eu não estou dizendo de ônibus, de ouvir falar. Eu conheço o ônibus. Inclusive, eu quando era vereador, eu fiz uma lei que nós aprovamos na Câmara e depois foi capturada pelos empresários e depois derrubada com conivência da prefeitura, que proibia tirar o cobrador. Porque eu entendi a importância do cobrador. E depois eu fiz uma lei que também foi aprovada pela Câmara, que permitia que crianças de até 6 anos, que já têm passagem gratuita, pudessem passar na roleta. Porque, veja, crianças de até 6 anos já têm passagem gratuita há muitos anos. E nós fomos crianças de até 6 anos, até fazia isso até um pouco mais do que 6 anos. A gente ou pulava ou passava por baixo. Se arrastando. Mas aí o ex-prefeito do Recife vetou. Então, por que ele vetou? Provavelmente porque nunca teve que passar por baixo de uma roleta de um ônibus. Então eu conheço ônibus. Eu entendo mobilidade como um direito. E eu já fiz conta e tenho olhado o que está acontecendo no mundo. Algumas cidades do mundo, mais de 300 cidades do mundo, já têm política de tarifa zero no transporte metropolitano. Alguns poucos países pequenos e ricos do mundo também têm. E eu acho que Pernambuco dá para ter. E como é que dá para ter? Eu fiz a conta. O sistema de transporte metropolitano da região metropolitana do Recife, ele custa por ano mais ou menos 1,2, 1,3 bilhões de reais. Fazendo uma conta de padaria, se a gente pegasse todas as empresas que tem a partir de 10 funcionários, vocês têm 10 funcionários? Não. Não. Total não. Pronto. Quando vocês começarem a ter 10 funcionários, vocês já começarem a pagar. Por funcionário, entre 60 as empresas menores e 100 e pouco as empresas maiores. Empresas de
500 funcionários, 1.000, 2.000 funcionários pagariam mais por funcionário, porque a gente entende que são empresas mais robustas. Criaria-se um fundo metropolitano de transporte público e esse fundo já pagaria o sistema metropolitano que existe hoje. Agora, vou além. Já dava para pagar? Já dava para pagar, mas eu vou além. No Recife. Tá. Mas eu vou além. Porque eu quero que pague também o metrô e quero que pague também a região metropolitana, pelo menos de Caruaru e Petrolina. E aí como é que faz? Se você transiciona para ônibus elétricos, naturalmente isso eu não vou fazer em 2 anos, o custo pode cair até pela metade. Até pela metade. Como você não vai ter passagem, o custo vai cair também. Porque não vai precisar ter cartão de VEM, não vai precisar ter totem. As empresas não vão precisar ter mecanismos de receber o dinheiro e depositar o dinheiro. Vai diminuir o custo com segurança que as empresas têm. Então o sistema vai ficar mais barato também. Não vai ser fácil, né? Vai ter. Qual é a contrapartida? Normalmente, os lugares em que implantam-se a tarifa zero, aumenta a demanda. Sim. Então, no primeiro momento, a gente vai ter que entender qual é a demanda real. Agora, a gente vai precisar fazer um esforço para atender essa demanda. Hoje, o governo do estado já gasta 400 milhões de reais com transporte metropolitano, da região metropolitana do Recife. O governo do estado, do próprio cofre, tira 300, 400 milhões de reais por ano para fazer com que o sistema exista. Então, quem já bota isso, dentro da minha proposta, esse dinheiro não saia nem mais do governo do estado. Já sairia diretamente dessas empresas que já pagam vale transporte muitas vezes e que não precisariam mais pagar vale transporte, porque o ônibus seria de graça. Agora, não é só ônibus de graça, é muito pouco ser ônibus de graça. Então, a gente tem que ter um sistema viário, porque o ônibus tem que ser confortável, tem que ser bom, e tem que ter características que façam com que a pessoa queira ir de ônibus. Então, não pode ser tão bom para quem anda de carro. Assim, não tem como, é impossível você dizer o que alguns colegas às vezes diziam, mas tem que ser bom para todo mundo. Tem que ser bom para quem tem carro, tem que ser bom para quem anda de ônibus. Não pode ser assim também. Quem tem carro tem vantagens. Quem escolhe ir de carro vai escolher ir com conforto, vai escolher ir ouvindo a música que quer, vai escolher ir na velocidade que deseja, vai escolher o caminho que quer, vai escolher parar, vai escolher não parar. Essa é a vantagem do carro. Agora, quem anda de carro não pode ter a vantagem da velocidade, por exemplo. Quem anda de carro não pode ter a velocidade de poder ir por qualquer lugar. Essa vantagem tem que ser para quem anda de ônibus. Eu não estou falando nada que eu inventei. Isso é o que se faz no mundo todo. Se você olhar para as ruas do Recife, você vai ver que a maioria dos carros anda com muito pouca gente. A média de pessoa por carro no Recife não chega em 1,3 pessoa. Caramba. Não chega em 1,3 pessoa. Mas os carros ocupam 80% da via. Ora, sabe? Eu não vou fazer mobilidade apenas olhando para os 20% que andam de carro. E aí eu vou alargar a estrada. Sabe? O meu colega Léo Cisneiros, falecido Léo Cisneiros, que hoje ganhou o nome de praça ali onde é o Ocupistelita, onde foi o Ocupistelita, onde vai ser aquele prédio lá, Léo dizia que você dizer que vai resolver o problema do trânsito aumentando a via é igual a você querer resolver o seu problema de obesidade furando o cinto. Porque nunca vai parar. Nunca vai parar. Se você achar que cada vez mais carro, cada vez mais rua, cada vez mais... Daqui a pouco você está derrubando casa. Aliás, daqui a pouco. Você está derrubando casa para passar carro. Então, uma política de mobilidade, ela tem que ser baseada... Eu sei que eu estou falando demais, mas uma política de mobilidade tem que ser baseada nas pessoas. Quem tem o direito de ir e vir não é o equipamento. Quem tem o direito de ir e vir são os corpos das pessoas. E aí, naturalmente, o transporte coletivo tem que ser prioritário, tem que oportunizar as pessoas que querem utilizar o chamado transporte individual não motorizado, bicicleta, que é o meu transporte prioritário, é como eu me locomovo na cidade do Recife na maior parte das vezes. E você tem todo o direito de possuir um carro. Agora vai ser caro para você ter carro. Não vai ter lugar para estacionar em qualquer canto. Porque não pode ter lugar para estacionar em qualquer canto. Se você quiser ir de carro para o centro da cidade, vai ser caro ir de carro, porque é melhor você ir de ônibus, vai ser mais confortável você ir de ônibus. É assim que funciona nas maiores metrópoles do mundo, por que não vai funcionar no Recife? Ô Ivan, uma coisa também que eu, imagino que a dificuldade de ser feita é grande por ser um trabalho de longo prazo que iria passar de governo para governo, mas eu acho que parte disso também poderia ser resolvido se a gente
investisse melhor em como a gente pode usar melhor o nosso metrô, né? Em uma cidade que tem um metrô eficiente, resolve muito problema de trânsito. Total. Aumentou muito o preço do metrô nos últimos anos. O metrô ele era muito barato no Recife. O preço dele deve ter triplicado nos últimos anos. E, de fato, as pessoas, a partir, por exemplo, dos aplicativos... Então, naturalmente existe... Quer dizer, não é naturalmente. Mas existe um desincentivo ao transporte público, ao transporte coletivo. Mas a minha pergunta é, existe a possibilidade, tem como expandir a malha ferroviária? Eu acredito que tem, ainda que Recife tenha algumas complexidades que outros lugares do Brasil não têm. Eu ia falar sobre isso também, o metrô, porque existe um problema também que quando chega com alguns projetos desse tipo, é meio controverso na cidade. Né? Porque às vezes querem fazer um viaduto, só que vai prejudicar, vai enfeiar ali um lugar, né? vai ser contra a estética e tal. Né? No caso do metrô aqui, acho que ele não pode ser submerso no subsolo, né? Uhum. Questão de chuva, questão do solo, do mangue. Mas tem exemplo de cidades assim, se eu não me engano, não sei se é Chicago ou Nova York, tem metrô lá que é suspenso. Acho suspenso que é Chicago. Pronto. Suspenso em estrutura metálica, né? Fica aquela coisa meio estranha por cima assim da cidade, mas é uma solução ali, né? Teoricamente uma solução. Eu não sou contra a gente pensar nessas coisas. A gente tem que pensar nessas coisas, botar no papel, ver quanto custa, ver de onde sai, ver como é que é. Agora, eu acho que o tom da minha fala, ele é disso. A mobilidade é um direito das pessoas. Sim. Tem muita gente que estuda isso, inclusive aqui em Pernambuco. Tem muita gente que tem muito mais capacidade do que eu de trabalhar com isso. Agora, eu acho que a gente precisa se desapegar de um sistema que não está dando conta. Assim, para mim não faz sentido hoje a gente achar que a gente vai resolver o transporte metropolitano, particularmente do Recife, que é onde a gente está agora, mas estou falando de Pernambuco todo, insistindo na fórmula, por exemplo, dos terminais integrados. Os terminais integrados, quando eles terminaram de ser construídos, eles já eram obsoletos. Se você perguntar a qualquer pessoa que estuda trânsito no mundo, eles vão dizer, não faz sentido terminal integrado. Terminal integrado só fez sentido para quem construiu, que deve ter ficado muito rico. Mas na época que começou-se a construir os terminais integrados, a gente não tinha a tecnologia do bilhete com integração temporal. Então, há muito tempo, era uma solução que se percebia a quem estudava transporte público há 40, 50, 60 anos. Só que hoje não precisa. Porque você vai pegar gente de um bocado de canto para levar para um canto, para ficar imprensado no canto, para ficar... Não faz sentido. Ivan, tu tá dizendo que tu vai acabar com os terminais integrados? Não sei. Porque a gente não pode achar que a nossa radicalidade ela vai ser efetivada de um dia para o outro, à custa de quem precisa do serviço todo dia. Tanto que você não me viu aqui dizer, mas porque a saúde é muito privatizada, porque a saúde pública, uma parte muito grande do recurso público da saúde é gerido por organizações sociais que não são do governo, que são terceirizadas, e a gente acha que isso é uma questão. Só que eu não vou chegar e dizer, quando eu assumir eu vou rasgar os contratos das terceirizadas todas. Então eu não vou deixar um bocado de gente que precisa daquele atendimento sem atendimento. Sim. Então eu não vou demolir os terminais integrados no meu primeiro ano de mandato. Agora a gente vai precisar conversar com quem entende para saber se a gente consegue, no prazo mais curto possível, fazer com que as integrações elas possam ser mais humanizadas. Eu conheço o terminal integrado. Muitas vezes o terminal integrado não difere muito de um curral onde você vacina boi. Você já viu um curral de vacinar boi? Sim, já vi. Muitas vezes se parece muito com o terminal integrado. Eu acho que o nosso povo merece um tratamento muito melhor do que aquele que recebe. Uma coisa que eu acho que vale a pena deixar aqui é que, assim como saúde pública, educação, transporte público também não foi feito para dar lucro. Né, que as pessoas ainda ficam achando que tem que ter um retorno. O hospital público não vai dar retorno, a educação pública não vai dar financeiro, né, pro Estado, assim como deveria ser com o transporte público também. Total, é direito, gente. A lógica é outra. Inclusive, um ponto importante que eu queria trazer aqui é sobre privatização. Sim. Que é interessante de falar. Eu quero saber um pouco a sua opinião, porque sempre tem aquela situação, né? Tem gente que diz, sou contra, vou a favor. Tem gente que diz, depende, tem que entender e analisar cada caso. Eu queria saber um pouco da tua visão de uma maneira mais geral, mas também trazendo para Pernambuco como se encontra, como é a situação da Compesa hoje, como tu vê isso? Veja, eu acho que direito
não se privatiza. Ah, você é radical, você é contra toda privatização. Não. Agora, eu acho que direito não se privatiza. Porque direito é uma coisa importante, direito é uma coisa cara. Então, quando eu vejo o que o Recife fez, primeiro com a privatização dos parques, não é concebível você vender o controle de 4 parques em lugares nobres da cidade do Recife por 300 conto. Sabe? Muito pouco dinheiro. E uma perda da autonomia que a prefeitura e o povo, por consequência, têm sobre esses espaços. Né? Aqui no Dona Lindu estão derrubando mais de 40 árvores. E, como se nada. E aí vão construir um restaurante para rico num parque público. Na Jaqueira derrubaram a pista de skate. Aqui em Apipucos, quase toda semana agora, tem atividade que você tem que pagar para entrar. Então, pô, eu tiro um direito que é de todo mundo e excluo parte da sociedade. No Parque Santana ainda tem aquelas barraquinhas. Eu compro, quando eu vou lá fazer minha ginástica, eu compro uma garrafa de água com seu arruda e custa R$2. Você acha que ele vai conseguir continuar lá vendendo garrafinha a R$2? Não vai. Então, muito provavelmente, a água vai subir de preço. Eu talvez possa pagar um pouco mais, nem todo mundo pode pagar um pouco mais pela água e aí deixa de ir para o lugar. Então, acho errado. Aqui está fazendo o Distrito Guararapes, que agora é a grande novidade da cidade do Recife. É equivocado, é estranho. Como é que o poder público vai comprar edifícios que estão devendo ao próprio poder público para depois conceder a um terceiro, pagar o terceiro para o terceiro ganhar dinheiro e cuidar da cidade? Não faz sentido. Para mim não faz sentido. É estranho, é esquisito. Não como essa conversa. A privatização da Orla, não como essa conversa. A privatização do Réveillon, não como essa conversa. Para mim, muitas vezes, não estou dizendo que é o que aconteceu, mas é uma abertura para a corrupção e para a apropriação do que é público, que eu acho que quem olha pela perspectiva do direito não pode achar bom. Aí vamos para a Compesa. Pô, a Compesa é uma empresa que dá lucro. A Compesa nunca deu prejuízo. É verdade que o lucro da Compesa tem diminuído ao longo dos últimos anos. A Compesa chegou a ter lucro de mais de R$200 milhões no ano e hoje não tem 100. Hoje tem menos de R$100 milhões por ano de lucro. Então, já começou uma coisa. Como é que você tem uma empresa que é pública, que dá dinheiro e você vai vender? A Copergás é outra que dá dinheiro. Né? Espero que não vendam. A Coperbras é a empresa que dá dinheiro. Copergás. E a Compesa também. Aí, como é que a Compesa poderia dar mais lucro? Se você aumenta o investimento, se você aumenta a manutenção, se você... A Compesa gasta muito com energia elétrica. É curioso, porque o preço da energia elétrica subiu muito. Então, por que você não monta um programa de colocar usinas solares para abastecer as estações da Compesa? Reduz o custo, bota o custo lá para baixo. Então, é nosso, é água. Em muitos lugares do mundo onde se privatizou acesso à água, o poder público voltou atrás, porque o preço subiu, o acesso diminuiu. E, bicho, água é um direito humano, não pode ser concedido para as normas do mercado, que não são as nossas normas. Aí eu olho para o metrô. Poxa, lógico que eu vou votar em Lula, né? Eu sempre votei em Lula. Né? Ainda quando eu votei no PSOL, no segundo turno eu votei em Lula, quando o PSOL tinha candidatura própria. Eu sempre defendi as pautas progressistas. Eu não estou dizendo que eu vou votar em Lula agora, porque agora faz sentido votar em Lula. Tem gente que agora é Lula, mas quando o Lula estava preso, estava calado. Tem gente que foi candidato no ano que Lula foi candidato e não era Lula. Agora, porque agora a turma sabe que Lula tem 70% dos votos de Pernambuco, e aí fica interessante, tanto para um ficar dizendo que é soldado de Lula, quanto para outra que vai votar em Lula, mas não quer perder o voto dos bolsonaristas, fica ali como se fosse em cima do muro. Eu defendo o presidente Lula, mas eu acho que Lula poderia ser muito melhor. Eu digo, Lula é o melhor que nós temos para hoje. Não tem ninguém que possa enfrentar o bolsonarismo e o fascismo com a chance de vencer que Lula tem, e a gente vai com Lula até o fim. Agora, para mim tá errado esse negócio de dizer que vai dar 4 bilhões pro metrô de Pernambuco depois que vender. Oxe, tu não tá com 4 bilhões aí? Bota logo. Vamos resolver esse problema que enquanto é nosso, enquanto é do povo. Porque, de novo, os lugares do mundo que privatizaram o metrô voltaram atrás. Tem exemplos. Né? Em Barcelona, né? Em Paris, privatizou, voltou atrás. Em Londres. Então, poxa, a gente aprendeu com o mundo, né, velho?
Não faz sentido insistir nisso. E acho que muitas vezes, isso é uma coisa que eu percebi muito na política tradicional. Às vezes não é nem má intenção. Às vezes é porque o sujeito quer, ou a sujeita, ela quer ter uma coisa para mostrar logo. Porque são 4 anos para concorrer a uma reeleição. Então, naturalmente, se você vende um patrimônio, você vai ter um recurso imediato, mais rápido, você vai poder oferecer mais, entre aspas, entregas. Né? Se você tem uma casa bacana e você vende a casa e você fica com um bocado de dinheiro no bolso para você fazer o que você quiser, você vai viajar, né? Às vezes você tá liso, porque vendeu a casa. Mas aí você viajou pelo mundo, botou tudo no Instagram, todo mundo diz, porra, Gabriel e Rafael estão botando para quebrar, viajaram o mundo todo, mas venderam a casa. Quando voltar, vai morar onde? Então eu acho que muitas vezes os sujeitos da política tradicional se deixam levar por uma agonia de apresentar um resultado ou entrega ou uma comunicação muito rápida e aí deixam de levar em conta o custo no médio e longo prazo. Eu acho que a gente que quer um mundo melhor, a gente precisa entender de cuidar do que é público, de cuidar do que é direito, e cuidar para que em algum momento aquilo não seja retirado, aquela luta histórica ela não acabe se esvaindo, né, por um desejo de recondução ao poder de um grupo político qualquer. Ô Ivan, a gente tá chegando perto do final e tem pergunta do povo aqui, a gente deve ter uma média, depois tu confirma aí, Carlinhos, foi 1,50 o anterior, que a gente tá cumprindo sempre os horários direitinho, eu imagino que faltam uns 25 minutos aí no máximo pra gente bater 1,50. Superchat não teve nenhum. Eu teria pergunta sobre educação depois pra fazer. Não, quando for pra parte das perguntas da galera. Superchat. Vamos falar de comida. Mas tem pergunta do Instagram aqui, tem pergunta da galera. Dale. Só que antes de eu fazer, eu já vou puxar pra minha. Eu tô te avisando essa questão do tempo pra tu meio que calcular na tua cabeça. Vá. Pra tu sacar mais ou menos, mas eu Tem vou uns 20 somar. minutos Temos aí? 20 minutos. 20 certinho, né? Tá Pronto. aqui. Vou tentar Eu ser vou tentar rápido. responder rápido também, pra poder responder mais. Vou tentar ser rápido no questionamento. Primeiro foi da questão da privatização. Eu vi que tu falando aí, obviamente, contra. Mas eu te pergunto, isso em todas as esferas ou só numa questão No que é daquela direito. privatização No que é Brasil? direito. Porque o Brasil é meio que assim. Mas a gente, sei lá, teria algum exemplo, como uma privatização num país como na China, que tem uma regulamentação maior em cima dos empresários, que tu acha que poderia ser positivo? Pô, mas que a China é a China, né? Não, meu? então, eu tô dizendo assim, se por acaso funcionasse, porque eu tô falando da questão da privatização. Um Estado Veja, que se impõe eu acho que e diz não assim... se privatiza direito. Não se concede o poder Tá, a um privado sobre um direito que é do povo. certo. Agora, veja, num outro mundo, Certo, é isso que eu numa queria conjuntura em que trazer. Que o Estado... o Estado é forte, Certo. em que as empresas, em que o capital ele não tem poder político maior do que o poder público. Uhum. Eu acho que podem haver, veja, dentro desse ponto de vista, eu acho que pode haver muitas parcerias público-privadas, por Certo. exemplo. Entendi. Quando eu era vereador do Recife, a gente lutava para resolver uma questão dos ambulantes que trabalham em torno da Universidade Federal de Pernambuco. Uhum. E que viviam ali num processo precarizado, queriam ali uma reforma nos seus equipamentos. E os próprios ambulantes diziam, eu quero pagar. Bote aí, a prefeitura pode botar um pedaço, eu boto um pedaço, mas eu quero ficar num quiosque melhor. É uma parceria público-privada. A prefeitura não topou, porque parceria público-privada só serve com grande capital. visão. Eu acho que tem muitas formas. Se você tem uma empresa qualquer realizando um serviço que é público, Uhum. já existe uma privatização do transporte público. O transporte público ele não é já- público, já- ele é coletivo, mas ele não é público há muitos anos. Alguns colegas meus defendem uma reestatização do transporte já. Eu acho uma excelente ideia, mas eu estou concorrendo a governador do estado e eu não vou deixar o povo nem um dia sem ônibus. Então, mas eu entendo que nós temos que aumentar o controle do poder público sobre as decisões empresariais. Você citou a China. Não tem nenhuma empresa grande na China que não tenha representantes do governo no seu conselho. Então, nenhuma empresa na China resolve que vai fazer alguma coisa e faz. Certo. Né? Tem que estar dentro de um plano de Estado, um plano quadrienal, que é revisado, que eles batem metas. Então, a China é um país diferente. Assim, eu nunca fui lá. Minha companheira voltou da China no ano passado alucinada. Ela foi lá, visitou um monte de coisa, conheceu um monte de coisa, porque é um Estado que, numa economia muito singular também, né? Acho que a China não pode ser comparada com nenhum país do mundo, mas conseguiu ter um controle público estatal muito grande sobre as entregas, muitas vezes, que são dadas por empresas. Eu não tenho preconceito com empresa, eu não sou contra empresa. Agora, eu acho que o que é público tem que ser controlado pelo que é público.
Aí eu vou puxar mais uma dúvida minha dentro do assunto que tu tá conversando. Com certeza é dúvida da galera. Tu falou aí de, velho, chega aí um candidato ou candidata e diz assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo porque quer fazer rápido pra mostrar alguma coisa. Como é que tu encara a questão dos mandatos? Tu acha que poderia ser diferente, ao invés de 4 anos, ter um tempo maior, talvez não se reeleger? Como tu enxerga isso para que a gente possa ver uma questão estrutural de um Brasil no todo futuro diferente? Isso. Tem uma frase que roda muito por aí, ela foi atribuída muitas vezes a Winston Churchill, mas eu não tenho certeza, então já bota aí esse asterisco, que diz que os políticos e as fraldas têm que ser substituídos constantemente pelos mesmos motivos. Então eu acredito muito na renovação. Eu acho que, por melhor que tenha sido o trabalho que eu fiz na Câmara, e me orgulho muito dele, eu entendo que ao final do segundo mandato, o que no início era um princípio, no final do segundo mandato era uma certeza muito grande. 2 anos era mais do que suficiente. 2 mandatos era mais do que suficiente. Acho que 8 anos num mandato legislativo faz sentido. Não poder ser reconduzido ao 3º, ao 4º, ao 5º, ao 6º. Acho que não pode virar uma carreira. Não pode ser assim, o que é que você é da vida? Não, eu sou vereador, então ficou correndo a reeleição. Porque eu acho que isso é o fim da política. Porque tem um momento, num político de sucesso, que é considerado um político de sucesso, e um dos indicadores do sucesso do político é a quantidade de cargos sobre os quais ele tem indicação. Então tem político aí com 20 anos de política, que, independente do mandato que esteja, tem 200, 300, 500, 1000 cargos, são pessoas que estão alocadas em diversas esferas do poder público e que dependem da existência do mandato dele ou dela para terem seus empregos. Então você imagina um camarada de muito sucesso que tem, 2.000 famílias que dependem daquela eleição que ele vai ter ou ela vai ter materialmente. Então, você não está mais concorrendo para transformar a sociedade. Você começa a concorrer para garantir a sobrevivência daquelas famílias. Eu, quando eu entrei na Câmara, a primeira coisa que eu fiz quando eu contratei minha equipe, gente, no máximo 8 anos. 4 anos, mas no máximo 8. E depois, se a gente não for para outra casa, porque a gente podia ter sido eleito, deputado e tal, vamos no início do último ano todo mundo procurar emprego, que eu não vou concorrer de novo. E não concorrer de novo. E eu acho que no Executivo faz muito sentido esses 2 mandatos consecutivos. Acho que está mais do que suficiente. Há uma discussão, e eu não tenho opinião exata sobre ela, sobre se mudar os tempos de mandato para poder unificar a eleição. E, economizar alguns bilhões de reais, em vez de ter eleição de 2 em 2 anos, ter eleição de 4 em 4 anos, juntando tudo. Eu não sei se seria a melhor ideia, porque é muita gente, é muito cargo, é muito voto, não sei se o povo vai conseguir dar conta. Mas o argumento é que as eleições seriam mais baratas, né? Mas eu acho que não tem que estar reconduzindo, não. Por mim, no legislativo também, depois do segundo mandato, a pessoa teria que dar um passinho para o lado. É muito importante que a gente renove, tanto quem está, quanto a forma de estar. Tá vendo que minha pergunta foi do povo também? Porque perguntaram, tu é contra a privatização em qualquer cenário? Aí tu já falou sobre isso, né? E o metrô, privatiza e recupera, também falou sobre isso. Mas só pra trazer que realmente a galera fica nessa curiosidade. Tem um aqui, Ivan, qual o maior problema de Pernambuco pra você hoje? O maior. Vixe Maria, minha gente. Pernambuco tem Ele problema. Frisou no o maior. Ele frisou no maior. Tem que ser algo... O maior, vou dar o problema que eu tô querendo enfrentar. Eu acho que é o problema da política. Eu acho que... A política, né? A gente não pode mais viver num estado que é sempre governado pelos mesmos sujeitos políticos, que estão submetidos aos mesmos poderes econômicos. Sério mesmo, eu olho para as 2 candidaturas que estão sendo favoritas, eu fico, bicho, qualquer um que apoia um podia estar apoiando a outra, como já apoiou em outras ocasiões. Então você percebe que é um business, é um mercado, a política é um mercado. E é um mercado controlado pelos mesmos sujeitos históricos. Então, se for para escolher um problema, vamos renovar esse negócio, bicho. Eu acho que uma eleição de uma figura que vem do mundo real, sabe, que conhece os problemas reais da população, ela dá um refrescor para a política, que eu acho que aqui em Pernambuco, acho que a gente nunca viu. A gente talvez nunca tenha tido, na nossa história, um governador que não tivesse comprometido com as velhas estruturas. Eu acho que isso sozinho, naturalmente, vai ter gente que vai se assustar,
Mas eu acho que a gente devia ter a ousadia de propor isso, sabe? Eu acho que tá bom já de a gente ficar na competição de ver, eu construo mais, eu faço mais estrada, eu contrato mais professor. Vamos fazer as coisas diferentes. Vai dar certo. O que foi feito como vereador até agora que pode ser replicado no seu programa de Estado? Vixe, mas é o EFE mesmo. Tô falando de um mandato de vereador legislativo municipal. Um pulo pro governo do Estado. Agora tem princípios. Pronto. Eu acho que no mandato de vereador, a gente trabalhou muito pelo acesso a medicamentos feitos à base de cannabis. Então, eu estou gostando de fazer pré-campanha para o governo, porque quando eu era vereador eu dizia assim, eu vou lutar para que isso avance. Agora eu vou dizer assim, eu vou fazer. Ver. Então, o tratamento que eu dei à saúde enquanto vereador, acho que é uma experiência que eu vou levar para o governo. Uma outra é o incentivo à economia popular e solidária. Eu acho que o desenvolvimento que a gente precisa para Pernambuco é um desenvolvimento coletivo. Então acho que a gente precisa botar o Estado. Tem um Estado na Índia que acabou com a pobreza. Sabe como? O Estado investindo em cooperativas e associações. De tudo. De comunicador, de eletricista, de carpinteiro, de costureira. Se juntava em cooperativas, o Estado fornecia crédito a partir também de cooperativas e assistência técnica. Acabou a pobreza, velho. Eu quero bem viver, sabe? A gente quer todo mundo vivendo legal. Eu não quero que tenha bilionários em Pernambuco. Eu não vou lutar para que haja bilionários. Eu vou lutar para que todo mundo passe bem. Eu acho que isso pode dar muito pé. Isso também é a experiência que eu trago da Câmara. Essa daqui eu acho que tá um pouco desesperançosa. Jaque Nunes falou. Ivan, pelo amor de Deus, dê uma boa notícia para o servidor público estadual que sofre tanto hoje. Quais seus planos? É mesmo. Historicamente, você falou da segurança. Há quantos anos você não vê servidor público descontente com o tratamento que recebe, de quem quer que seja? Eu fui vereador no Recife. A pauta trabalhista, a pauta do servidor, não era uma pauta que eu trazia da minha militância. Eu venho de uma sociedade civil diferente dos sindicatos, por exemplo, do serviço público. Mas não tinha um mês que não batesse um sindicato de alguma categoria do serviço público descontente no meu gabinete. Todos os meses. E aí eu olho para o Estado, a mesma coisa. Então, eu acho que falta transparência, sabe? Eu acho que falta sentar na mesa, encarar, respeitar os sindicatos, respeitar as categorias profissionais, expor as suas limitações. Eu acho que o governo precisa ser mais honesto em geral, inclusive com os problemas que enfrenta. Porque eu boto muita fé no nosso funcionalismo público. Eu boto muita fé em quem passou no concurso e luta todo dia para oferecer um serviço bacana para a sociedade. Agora, essas pessoas têm que ser tratadas com respeito. Não é só dinheiro, não. Naturalmente, a pauta quando vem do dissídio, naturalmente, as pessoas querem receber equivalente ao seu trabalho, querem ganhar bem, querem ser justo, querem receber pelo menos o piso. Eu falo da enfermagem que está lutando pelo piso, os professores do Recife, professores há muitos anos que cobram o piso. Eu acho que a gente tem que ter a tranquilidade de enfrentar essa discussão sem criminalizar o servidor, que é muito comum, né, sem colocar o servidor, a servidora numa situação constrangedora, e trazendo o servidor e a servidora para resolver juntos os problemas. A gente sabe que a gente tem uma questão que, embora o Estado esteja arrecadando cada vez mais, né, a despesa pública também aumenta. A gente sabe que o Estado não tem condições financeiras de garantir todo o aumento que todo servidor quer, no momento que o servidor quer. Mas a gente também sabe que o Estado poderia priorizar melhor o uso dos seus recursos para entender que o servidor, a servidora pública, é o que faz o Estado existir. Prédio, ele existe ou não existe, mas você não tem como executar uma política pública sem ter um servidor com as condições de executar essa política. Ainda dentro desse assunto, tem pessoa perguntando no chat aqui, aí vira oportuno, porque eu também queria perguntar. A proposta para abertura também de concursos que são necessários, né? Porque às vezes tem muitos profissionais que têm contrato, não são concursados, isso também faz com que não tenha valorização adequada, né? Principalmente na educação. Na educação, hoje você tem professores de primeira categoria e de segunda categoria. A escola pública tá difícil. E não é só o problema do servidor, mas hoje você tem professores que são concursados, estatutários,
que é quem fez concurso de verdade, e você tem uma imensa quantidade de professores e professoras que foram aprovados nessas seleções simplificadas. Então, é um grupo de professores, às vezes, tão qualificado quanto os concursados e concursadas, que não fizeram concurso igual aos outros, que fizeram a seleção simplificada, e que tem um tratamento inferior dentro das unidades de ensino. Fica sem estabilidade ali, né? Sem estabilidade, sem escolher a turma, muitas vezes sendo colocado de uma escola para outra. É literalmente de segunda categoria. Enquanto, se você conversar com qualquer professor de escola pública estadual, você vai ver um relato adoecedor, de muita pressão, de muita cobrança, de proibição de reprovar. Sabe que é proibido reprovar? Não. Porque tem um bônus. Eu tô ligado esse. Tem um bônus que todo mundo da escola recebe se a escola reprovar menos. Então veja, aí às vezes tem escola que quando começa o ano, o diretor diz assim, gente, ó, esse ano a gente só reprova 5. E escolha os piores para escolher. Porque se você não reprovar, não, mas eu sou um professor sério, eu não vou reprovar. Eu vou reprovar quem eu quiser. Até a recepcionista, a secretária da escola vai deixar de receber o bônus porque você reprovou. Então imagina o que é isso numa comunidade escolar. E agora, recentemente, Raquel, ela acabou com a eleição direta para diretor. Que agora é indicado. Então nem aquela participação que os alunos e alunas tinham na hora de escolher quem vai gerir a escola tem mais. Então a gente precisa rever o modelo de escola, gente. A gente está lutando para manter um modelo antigo de escola. Paulo Freire estaria horrorizado com essa reforma do ensino médio, muitas vezes colocando professores que não têm domínio sobre as disciplinas que precisa fazer no período do contraturno, com professores e professores sendo tratados de forma diferente, e pior, os alunos e as alunas completamente desmotivados para estar na sala de aula. É porque o cara recebe uma tarefa, ele vai no chat GTP e faz. Porque não tem mais a estiga de estar ali naquele ambiente escolar. Como é que a gente vai construir uma nova escola? Eu sei que tem muito estudante que ouve o Recife Ordinário, que assiste o Recife Ordinário. Como é que a gente vai ter uma escola massa no ensino médio? Se eu que sou estudante não tenho a menor paciência de estar lá. E eu não sou convidado a dizer o que eu quero. Então você imagina uma escola que tem naturalmente os parâmetros básicos do MEC que precisa enfrentar, mas que dialogue sobre esses parâmetros e a forma com que a educação chega com o próprio alunado. Gente, que tipo de atividade vocês querem ver aqui? Sabe, que tipo de discussão vocês querem ver aqui? Sei lá, vamos construir um negócio junto? Sei lá, vamos aplicar esse conhecimento da física a uma questão mais prática? E acho que a gente precisa sair um pouco desse lugar comum, como você diz, entre eleição e sai eleição, são os mesmos discursos, as mesmas coisas. Até para comemorar, é o mesmo tipo de comemoração. Eu acho que também na educação a gente precisa pensar fora da casinha. Ivan, vou te dar ainda esse time aqui de 2 minutinhos pra gente fazer tudo bonitinho, também não te deixar tempo pra tu falar sobre já escala 6x1. Né? Mas esses 2 minutos é o fim do programa? Não, pra tu falar sobre isso a gente agradece. A escala 6x1, daqui a algum tempo vai ser vista da mesma forma como vê a escravidão, velho. Assim, não faz sentido no mundo de hoje a gente ter a escala 6x1 valendo. Eu acredito que a escala 6x1 vai ser proibida no Brasil. Nos próximos dias vai ter a votação. O Hugo Mota, ele é da política velha, mas ele não é doido, ele quer se reeleger. Ele vai usar isso para se reeleger. Foi feito um acordo que não é o ideal, mas é o acordo possível dentro desse Congresso. A gente teve uma notícia agora de que depois da sanção, porque saiu do Congresso, da Câmara, ainda vai para o Senado. Depois da sanção do presidente, com 60 dias, já fica proibida a escala 6x1. E a jornada sai de 44 para 42 horas por semana. Top. E aí as empresas vão ter um ano, que eu acho muito, para adequar a jornada. Teve candidato que votou para 10 anos aqui, não foi essa conta? Não, teve uma galera que assinou uma emenda. Foi mesmo. Apoiadores de um e da outra assinaram a emenda, porque a emenda, primeiro, ela dificulta a votação, porque ela atrasa a votação, você tem que votar a emenda e o projeto, e pedir um prazo de até 10 anos para as empresas se adequarem. Palhaçada isso. E dentro, uma proposta de você fazer o pagamento por hora. Então, na prática, é mais um trabalho intermitente desse, não faria sentido. Mas o acordo que foi feito aprova, tem 2 meses para proibir a 6x1 e diminuir para 42, em um ano baixar para 40. Tem um livro que chama Utopia para Realistas, que foi escrito por um holandês que não é comunista, chamado Rutger Bregman, certo.
e que diz que o combate à pobreza vai se dar com, número 1, renda básica universal, número 2, redução drástica da carga horária de trabalho, ele fala de 20 horas por semana, para todo mundo poder trabalhar, e do fim da fronteira política entre países. Esse é muito difícil acontecer no mundo que a gente vive, mas renda básica universal e redução da carga horária de trabalho é muito possível, a gente tem que fazer. Eita, na hora. Certo. O cara tá treinado ou não tá? Tá treinado. Ô, Ivan. Muito obrigado, Ivan. Valeu mesmo. Obrigado por ter vindo. Que bom poder conversar com você e que todos os políticos e pré-candidatos, candidatos sentem aqui, seja dessa forma que a gente possa conversar de uma forma leve sobre todos os assuntos. Então te agradeço a tua vinda até aqui. Tomara. Obrigado, Rafael, Gabriel. Obrigado pelo convite. Você sabe que eu tenho olhado muitas pesquisas e o meu principal desafio nesse processo eleitoral é as pessoas saberem que eu existo e que eu tenho propostas e lugares de fala diferentes desses que estão aí. 85% dos eleitores, disse na outra pesquisa da Folha, não sabem nem que eu existo. Então eu acredito que os meios de comunicação, as pessoas que estão aí para dizer o que é, precisam fazer o que vocês estão fazendo. É dizer, olha, tem esse candidato, tem essa candidata e tem esse outro também com ideia diferente, e aí as pessoas vão ter naturalmente o seu discernimento para escolher entre 6, meia dúzia ou a gente. É isso, Ivan. Obrigado de verdade. E você também, pessoal que acompanha até aqui, já fica de olho que... Eita, deixa eu dizer minhas redes Pode sociais. falar, claro. Ivan Moraes PE. Tá botando, Instagram. tá na tela, né, Peru? Tá na tela, Ivan Moraes fala, eu acho que PE. fica na tela. Venha-se embora Tá me aqui conhecer na melhor tela. no Instagram, a gente conversa melhor por lá. Pronto, as redes sociais de Ivan tá aí na tela pra você seguir também, fica acompanhando. E você que acompanha a gente aqui, fica de olho que semana que vem a gente tá de volta, hein? É isso aí. Era toda semana a gente tá aqui no normal, mas nesse período, essa semana foram 2 pré-candidatos e semana que vem, na segunda-feira, a gente já começa de 6h30 com mais um candidato que é o Renan, né, do Missão. Ele vai estar aqui também, vai estar falando com a gente. E em breve, esperando só a confirmação, o pessoal da assessoria de Raquel e a nossa assessoria já está em contato, só para alinhar a questão da data, mas só até semana que vem a gente vai estar fazendo essas conversas com os pré-candidatos. Então, fica acompanhando, deixa tua mensagem, deixa tua pergunta, porque a gente está aqui debatendo de uma maneira bem leve e legal para todo mundo. Obrigado pela audiência, de verdade. É isso aí. Lembrando sempre, tá nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, seja qual a tu usar, bota ali, ó, Fala Ordinário, que você tem acesso a todos os episódios para você escutar direitinho. Até semana que vem, tamo junto. Valeu, galera. Aí.